Fala, rapaziada, eu não quero comer muito seu tempo, só tô avisando aqui que esse projetinho passou um pouquinho do que eu imaginava. Eu comecei achando que ia ser um videozinho bem de boa de fazer, mas no fim eu me empolguei, eu amo muito essa franquia e eu acabei fazendo um negocinho um pouquinho exagerado. Durante o vídeo eu também acabei esquecendo de pedir like, hypar e inscrição, então eu tô só avisando aqui no começo do vídeo. Se você gostar e quiser fazer, aí eu vou deixar nas suas mãos aí, porque vai ajudar bastante. E além disso, pra não atrapalhar sua experiência, eu não quis colocar o jabá no meio do vídeo, então eu vou colocar aqui com um jabazinho no começo. E eu agradeceria bastante se você assistisse, né, porque vai que esse vídeo toma uma desmonetização e eu passei muito tempo e muitas noites em claro trabalhando nele e não ia gostar tanto assim. Então por mais é isso, pode ficar aí com o vídeo. Eu espero que você goste tanto desse vídeo quanto eu gosto dessa franquia. Mas antes do vídeo começar, eu tenho um recadinho dos patrocinadores pra você aí, meu amigo, que tá largado na casa sem fazer nada. O fim de ano tá chegando, as férias estão vindo, então ao invés de não ficar fazendo nada na sua casa, você pode aproveitar esse momento pra começar a aprender a criar os seus próprios jogos. Já que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo e o patrocinador oficial desse canal, o Noneclass. O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme para te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que para começar a criar seus próprios jogos com o Noneclass? Mais uma vez, muito obrigado, Noni, por estar apoiando o canal e obrigado pra você que assistiu o jabazinho sem pular, mano. Eu sei que você não pulou, você é muito foda. Há mais ou menos um mês atrás eu vim aqui nesse canal pra contar sobre um dos meus jogos favoritos, Sly Cooper. Um game que vem de uma franquia que infelizmente não é tão conhecida quanto deveria, até porque é assustador o quanto as notas dessa franquia inteira são muito boas e mesmo assim o jogo não é tão conhecido. E nesse vídeo em específico eu contei um pouco sobre como eu conheci esse jogo, contei como foi a minha experiência conhecendo ele, porém, nesse vídeo eu quero te apresentar todo esse universo, o porquê desse universo ser tão mágico e tão incrível pra mim. Sly Cooper é uma daquelas séries de jogos que a gente conhece aleatoriamente vendo gameplays pelo YouTube. Um dia eu tava só rodando pelo YouTube e aleatoriamente acabei caindo em um vídeo do Cooper HD, onde ele tava jogando o quarto jogo da série, o Sly Cooper and Thieves at Times, sendo esse o primeiro contato que eu tive com aquela série que eu simplesmente me apaixonei logo de cara. Infelizmente, como esse jogo era para PlayStation 3, eu acabei nunca podendo jogar, mas alguns anos mais tarde eu descobri que esse jogo fazia parte de uma franquia e que os primeiros jogos saíram todos para PS2, sendo que esses 3 primeiros jogos do PlayStation 2 são os que iriam criar toda a franquia de Sly Cooper, onde tudo isso vai se iniciar no primeiro jogo da franquia. O Sly Cooper e o Tifios Raccoons, o primeiro jogo foi lançado em 2002, e é um game que você percebe que comparado aos próximos jogos da franquia, não tem muito a ver com o que a franquia ia se tornar, tanto que eu gosto de dizer que esse jogo é basicamente um Crash do PlayStation 2, só que muito bem feitinho. Até porque os Crashes do PlayStation 2 a gente tem o Wrath of Cortex, que é meio bunda, e o Twin Insanity, que é essa altura do campeonato todo mundo sabe que é um jogo incompleto. E quando você olha pra estrutura inteira do Sly Cooper 1, você tem ali um jogo que lembra muito uma estrutura de Crash, porém que ia se modificar e ia se tornar uma outra coisa no futuro. Por isso esse primeiro game serve bem mais como uma apresentação pra gente de quem são os personagens, aonde eu já sou obrigado a dizer que, meu amigo, os personagens de Sly Cooper são um poço de carisma. Não posso dizer por todos, porque tem ali uns bonecos bem esquecíveis, foda-se, ninguém se importa com eles. Porém, 80%, 90% do cast desse jogo é extremamente memorável. Onde eu posso começar a série de apresentando o próprio Sly, que é o protagonista da série, e um ladrão mestre, que não se preocupe se você não souber o que porras é um ladrão mestre, porque basicamente é uma definição dentro da série pra um ladrão que só rouba de outros grandes ladrões. Além do Sly, no primeiro jogo a gente também conhece o Bentley, que é um dos parceiros de crime do Sly, que é uma tartaruga conhecida por ser uma das mentes mais brilhantes de todo o mundo. Sendo no jogo ele que vai passar as informações pra você, vai te ensinar como jogar, além de que ele vai ser muito importante pra desbloquear os cofres, que vão liberar coisas especiais mais pra frente no jogo. Por fim, e não menos importante, a gente também tem o Murray, que é o motorista e os músculos do grupo, sendo que os três formam a gangue perfeita, onde o Sly vai ser quem vai pôr a mão na massa, o Bentley é o grande cérebro de operações e o Murray é o motorista do grupo que vai ajudar a levar eles pelos grandes assaltos. E além disso, outra personagem que merece bastante destaque é a Carmelita, que nesse primeiro
jogo vai ser basicamente a rival do Sly, sendo ela uma agente da Interpol, onde o objetivo dela é tentar capturar o Sly pelos crimes que ele anda cometendo. Inclusive é bom falar que por algum motivo o primeiro jogo adora fazer piadinhas com os peitos da Carmelita, e é um bagulho que incomoda. Você olha e fala, por favor, parem, está ficando esquisito isso aqui, eu não quero mais ver. Mas enfim, agora sim com a galerinha do Balacobaco apresentada, eu posso explicar pra você o enredo desse primeiro jogo. Nesse primeiro game da série, a gente é apresentado ao Typheus Raccoonus, um grande artefato passado de geração em geração da família Cooper. O Typheus Raccoonus é um livro onde cada um dos integrantes da família vai passando as suas técnicas de como se tornar um grande mestre do crime. Porém, quando chegou a vez do Sly assumir esse posto, acabou que o pai dele foi assassinado por um grupo chamado The Five, que invade a mansão da família do Sly, mata o pai dele na frente do Sly, rouba todas as páginas do livro e condenam o Sly a passar toda a sua infância num orfanato, já que os pais dele estavam mortos. Sendo esse aí um belo começo pra história do nosso protagonista, que porra, começou bem pra caralho. Mas pelo menos pro bem do Sly, esse orfanato onde ele foi mandado foi onde ele conheceu o Bentley e o Murray, dando início à nossa história. Nesse primeiro jogo, nosso objetivo vai ser derrotar o grupo do The Five pra conseguir pegar as páginas do Typheus Raccoonus, sendo que esse grupo é composto pelo Rayleigh, o maquinista, Mugshot, o executor, Miss Ruby, a mística, Panda King, o pirotécnico, e por fim, o Clockwork, o líder do grupo, sendo esse bosta do Clockwork o grande fundador do grupo dos Five. E assim como eu já comentei, esse primeiro jogo de Sly Cooper é bem diferente do que a gente ia ter dos próximos. Já que aqui a gente tem uma estrutura de fases, onde você pode iniciar a fase e ir embora, e é isso, foda-se. Mas um dos coletáveis mais importantes do jogo são as garrafas, que vão desbloquear uma senha pra você poder abrir um cofre. Sendo que cada um desses cofres vai ter uma página do Typheus Raccoonus que vai dar uma habilidadezinha pro Sly. Podem variar desde você poder ficar em câmera lenta, de você atrair moedas perto de você, uma particularmente nem um pouquinho roubada, onde você para o tempo e mata todos os inimigos perto de você, que eu confesso assim, é um pouquinho forte, talvez, assim, né? Mas a gente também tem algumas habilidades especiais que a gente tem que derrotar os integrantes do The Five pra conseguir desbloquear, como a habilidade de invisibilidade, a habilidade de pulo do dragão, ou até uma página que é dedicada exclusivamente a ensinar como constrói uma minigun. Eu não tô zoando, isso realmente acontece. E tendo apresentado pra você o primeiro jogo da franquia, eu tenho que falar que ele é muito bom, sendo que até hoje ele é favoritinho de muitos dos fãs, e inclusive sendo a minha primeira e única platina no PlayStation até hoje, justamente porque esse primeiro jogo é muito bom e iniciou muito bem a franquia. E é aí que depois desse primeiro game a gente simplesmente fica 2 anos em silêncio, sem saber o que vai acontecer, até o lançamento de Sly Cooper 2, Band of Thieves. Jogo esse que veio pra consagrar o que é Sly Cooper. Como eu falei, o primeiro jogo de Sly é uma coisa ali meio Crash, você pega uns coletáveis pela fase, mata uns inimiguinhos. Já o segundo jogo de Sly veio pra revolucionar completamente essa fórmula. O jogo não é mais um esquema de fases, agora você tem mini mundos abertos aonde você vai bolando um grande assalto nesses mundos, sendo que antes as garrafas que você coletava durante as fases agora são colecionáveis espalhados para você ter que explorar aquele mundo ali. Além disso, uma das mudanças mais legais que a gente tem nesse jogo é que a gente não é obrigado a jogar só com o Sly. No primeiro game até tinha algumas fases que a gente jogava com o Murray e uma única fase que a gente jogava com o Bentley, que é sacanagem com o Bentley. Inclusive também tem uma fase onde você joga com as mãos da Carmelita, acho que é importante dizer isso. E aqui nesse segundo jogo a gente já tem várias fases com a gangue, o que realmente dá a entender que eles são um grupo, e não só todo mundo ali junto com o Sly. Então você tem fases especiais, onde você tem que ter um brutamontes e eles mandam o Murray. Fases de hacker, onde eles mandam o Bentley. E nas fases onde é necessário ter um stealth, é o Sly que vai ser o encarregado. E um negócio legal também é que o segundo jogo também trouxe uma história muito melhor, onde como no primeiro jogo nosso objetivo é pegar as páginas do Typheus Raccoonus pra transformar o Sly num grande ladrão, esse segundo jogo é pra gente mostrar do que serviram as coisas que o Sly aprendeu no livro, sendo aqui onde a gente realmente bota a mão na massa e rouba de outros grandes ladrões ao redor do mundo. Além disso, esse jogo também deu um tapa no visual da galera ali, que eu posso falar que eu não gostei tanto, eu gostava muito dos visuais do clássico, e aí esse jogo tentou fazer um visual diferentinho ali, botou um chapéu no Bentley, mudou um pouco a cara do Sly, mas eu acho que eles ficaram mais estranhos do que realmente bonitinhos. Eu acho que o gráfico do 1 combinava melhor. Porém, essa aparênciazinha mais estranha deles não impediu esse jogo de ser simplesmente um sucesso de vendas. O Sly 2 foi tão bom que atualmente, quando a pessoa pensa em Sly Cooper, ela pensa logo no 2 e em toda a fórmula que ele criou. E inclusive, o Sly 2 também tem um negócio especial com os brasileiros, já que o Sly Cooper 2 é completamente dublado. Infelizmente ainda não em português brasileiro, mas em português de Portugal, o que deixava a gente entender completamente o jogo. Segundo as minhas informações, as peças Clockwork estão a ser guardadas ali em cima. Mas para teres acesso, vais precisar de te encontrar com o Murray no ponto de encontro. Ainda mais na época do PlayStation 2,
mal existiam jogos dublados em português brasileiro. De cabeça eu já consigo lembrar de Grim Fandango e só. Fico de mãos atadas, condenado a vender bengalas para um bando de burros por toda a eternidade. Eu realmente não lembro de outros jogos que saíram dublados pra PlayStation 2, ainda mais em português do Brasil. Tanto que eu conheço muita gente aí que botava o jogo em espanhol pra tentar entender alguma coisa, já que o inglês era impossível de compreender. E por isso o Sly Cooper tem esse carinho com o brasileiro, já que a gente conseguia entender o que eles estavam falando. E isso combinado com o jogo ser mais uma vez extremamente carismático, com cada um dos personagens exalando carisma, fez com que esse jogo fosse muito fácil de ser amado pela galera. Mas agora, antes de ir pro terceiro jogo, eu tenho que te dar um mini spoiler do final do segundo game. Porque como eu falei, esse jogo tem personagens muito carismáticos, mas existe um acontecimento no final do segundo game que muda muito a rota pro terceiro. Durante a batalha final do segundo jogo, acontece que o Bentley sofre um acidente e perde o movimento das pernas. Tanto que essa cena é bem pesada porque o Murray sente muito esse momento do Bentley, já que ele acha que não conseguiu salvar o Bentley e por isso ele resolve que ia deixar a gangue pra ninguém sofrer por causa dele. O que finaliza o segundo jogo até que de uma maneira meio amarga, com um final meio triste depois de tudo que aconteceu. Mas é aí que um ano depois eles trazem a continuação do game, Sly Cooper 3, Honor Among Thieves. Nesse jogo, o objetivo do Sly é tentar reencontrar a fortuna da família dele que foi deixada numa ilha muito tempo abandonada. E pra isso, nosso objetivo é formar uma gangue com grandes nomes do crime. Sendo que a primeira pessoa que eles precisam pra esse plano dar certo é o Murray, que acabou abandonando eles no último jogo. E é aí que a gente vê que depois dos eventos do segundo jogo e do trauma que o Murray teve, ele acabou se isolando na Austrália, numa ilha onde ele treinou com um guru pra poder encontrar paz na espiritualidade. Tanto que na primeira vez que a gente encontra ele no terceiro jogo, ele acaba não querendo ajudar o grupo, porque ele se culpa muito pelo que aconteceu, mas depois que o Bentley diz que ele quer reencontrar com o velho amigão dele, o Murray acaba cedendo e voltando pro grupo. E assim como o segundo jogo, o terceiro Sly Cooper foi muito bem aceito pela galera. Esse jogo é uma evolução natural do segundo game, ele expande muito aquele universo, adiciona novos personagens para você poder jogar, como o Panda King, que é um inimigo do primeiro jogo, ele volta aqui como um aliado. O Dimitri, que é o primeiro inimigo do segundo jogo, também volta aqui como aliado. Além da gente também encontrar com novos personagens, como a Penelope, que é uma personagem que é muito amada da franquia, que veio se tornar a namoradinha do Bentley. O jogo também acabou colocando algumas mecânicas novas dentro deles, incluindo ali um sisteminha de diálogos, que eu posso falar que como alguém que nunca jogou o terceiro jogo, eu olho e não sei pra que serve esse sistema de diálogos, mas ele é engraçado pra caralho, principalmente quando uma das opções com o Bentley é você xingar a mãe do Mugshot, e devo falar que isso aqui só é hilário, não tem nem o que falar. Além de que esse jogo também trouxe um sisteminha de disfarces, que é bem simples, apresentado como algumas missões stealth, mas que a galera acabou gostando, tanto que no próximo jogo da série ele acabou sendo bem mais explorado. Além de que nesse jogo a gente vê o quanto o universo do Sly é vivo, porque quando o Sly precisa de ajuda de alguém que entenda sobre fogo, eles não vão atrás de uma pessoa aleatória, mas sim atrás de um personagem que já apareceu na série, onde justamente a habilidade dele era mexer com fogo. E como eles precisavam dos melhores pra conseguir fazer esse crime, era meio estranho eles criarem um personagem novo do nada. Então não, a gente tem que voltar e buscar pelo Panda King, onde a gente tem uma batalha que é exatamente a mesma batalha do primeiro jogo pra enfrentar o Panda King e tentar convencer ele a ir do lado do Sly pra poder ajudar a gangue. E o terceiro jogo também amplia bastante a questão da família do Sly, já que essa fortuna que a gente tá indo atrás, essa tal herança do Sly, como o jogo chama, nada mais é do que o que sobrou dos roubos que a família do Sly tinha feito no passado. Então dentro do cofre dos Coopers, a gente acaba entendendo um pouquinho mais da história de cada um deles, encontrando com os tesouros do Sly Tunkaman Cooper II, o Salim Al-Kupar, o Sir Galaf Cooper, além do Ryoichi e do Tennessee, que são personagens que a gente já tinha sido citado desde o primeiro jogo. A gente consegue ver que esse universo que eles criaram não é à toa, eles realmente querem contar uma história. E é falando de história que eu tenho que falar sobre a cena final desse jogo, porque é durante a batalha final que o Sly simplesmente desaparece e a gente não sabe mais do paradeiro dele. Com a única coisa que a gente tem certeza é que ele tá bem, porque ele acaba deixando a bengala dele pra trás, significando que ele queria se aposentar depois da última aventura que eles fizeram, e um cartãozinho que era a marca registrada do Sly, que significava que ele tava bem. E é com a narração do Bentley dizendo onde tudo acabou que a gente finaliza esse terceiro jogo, com até ele explicando que o Murray acabou entrando na competição de corrida, já que ele tinha uma capacidade inacreditável de sobreviver a acidentes, e dizendo que no fim, ele com a Penelope acabaram se tornando dois grandes cientistas e inventores. E no fim ele só diz que o tempo dirá o que vai acontecer, literalmente, porque no final do jogo, o Bentley resolve que ele ia construir uma máquina do tempo. Só que depois disso, a gente não teve mais nenhuma notícia de Sly Cooper por muitos e muitos anos. Para ser mais específico, a gente ficou
ficou 7 anos sem nenhuma novidade, mas é aí que em 2013 chega Sly Cooper and Thieves in Time, o último jogo da franquia e que ia finalmente mostrar o que aconteceu com todo mundo depois desses 8 anos que a gente ficou sem Sly. Sendo bizarramente o último jogo da franquia, o que fez eu conhecer todo esse universo de Sly Cooper e me apaixonar por ele. E agora sim, depois desse pequeno resumo, eu acho que a gente finalmente pode falar sobre Sly Cooper 4, Thieves in Time. E vamos lá, eu obviamente tenho que citar a diferença gráfica que a gente tem de um jogo pro outro, porque é simplesmente gritante. Os jogos de PlayStation 2 não eram feios, eles tinham ali um charme muito grande, mas a nova geração de console fez muito bem pro Sly. O jogo inteiro é muito bonito e envelheceu muito bem, até hoje você consegue olhar isso aqui e falar, cara, isso aqui é muito bom. Inclusive fica a dica que toma cuidado que a chance de o cenário do jogo se transformar no wallpaper do seu PC é extremamente alta, porque as áreas inteiras são lindas. Além de que os modelos também são muito bem feitos, é até gritante a diferença de você olhar um personagem do 2 lá todo feio e bunda e olhar ele aqui no quarto jogo todo lindo, maravilhoso. Além de inclusive a música do jogo também ser maravilhosa. Não que a dos outros jogos sejam ruins, mas essa aqui tem um destaque especial. Inclusive, enquanto eu editava esse vídeo, descobri que algum maldito filho de uma puta botou copyright em algumas músicas do jogo e eu odeio você, morra! E enfim, os eventos desse jogo começam mostrando o que aconteceu com o Sly depois que ele desapareceu no terceiro jogo. Mostrando que depois que ele se aposentou, ele resolveu tentar levar uma vida normal do outro lado da lei. Sendo que ele até fingiu ter amnésia e começou a namorar a Carmelita depois de todos os acontecimentos dos outros jogos. Porém, mesmo tentando levar a vida dessa forma, ainda tinha aquela pequena coceirinha de que voltar e fazer um último grande assalto. E foi aí que depois de um tempo planejando, o Sly finalmente conseguiu bolar o último golpe dele, onde ele ia roubar um museu de um grande ladrão colecionador de artes. E é enquanto ele bolava esse assalto que ele acaba reencontrando com o Bentley, que apareceu ali pra ajudar o Sly, inclusive trazendo até a velha bengala do Sly que ele tinha deixado pra trás quando tinha se aposentado. O Bentley então conta pra gente que algum tempo atrás ele tava mexendo em um projeto ultra secreto junto com a Penelope, que inclusive tomou um puta de um glow up nesse jogo. O que aconteceu com a minha ratinha? Até que ela de repente desapareceu do laboratório e ele nunca mais viu falar dela. Só que enquanto o Bentley procurava pela Penelope, ele acabou percebendo que o Thief's Raccoons, o livro da família Cooper, tava tendo algum tipo de interferência bizarra. E é aí que ele percebe que os ensinamentos do livro de repente começaram a desaparecer sem explicação nenhuma. E sabendo que o Sly tava em perigo, ele resolveu ir pra França e encontrar com ele o mais rápido possível. Mas sem antes reencontrar com o Murray pros dois juntos poderem ir atrás do Sly, já que a van do Murray seria a ferramenta essencial para a criação da máquina do tempo. E é aí que, reunidos no velho esconderijo deles, que inclusive é o mesmo esconderijo do segundo jogo, o Bentley acaba explicando para eles sobre o que tá acontecendo com o Thief's Raccoons. E diz que para eles voltarem no tempo, eles têm que ter algum item que date da época que eles querem voltar. Sendo que a primeira época que eles queriam voltar era justamente até o Japão feudal. E é aí que o Sly entra no plano, porque o assalto que o Sly tava planejando fazer justamente era uma espada do Japão feudal. Iniciando assim o quarto jogo da série. Onde, antes de mais nada, eu só queria deixar citado aqui que esse jogo é inteiramente dublado em português do Brasil e que a dublagem dele é muito boa. Nós íamos voltar no tempo, pegar os responsáveis e consertar os danos que tinham causado. Tendo inclusive um detalhe bem maluco, que esse jogo aqui foi dublado em Porto Alegre. O que é bem diferente, porque quando você pensa em dublagem, é geralmente São Paulo e Rio, você tem ali os mesmos dubladores dando muita coisa. Já esse jogo, por ser dublado em Porto Alegre, tem algumas vozes muito únicas. Sendo que, na minha opinião, grande parte das vozes combina muito bem, com um detalhe especial até pra voz do Sly, que é muito boa dentro do jogo. Venho de uma longa linha de ladrões. O Bentley também é muito bom. Certo, vocês dois lembram do plano, né? Mas infelizmente, por a gente ter essa dublagem de Porto Alegre, acontece que a gente não tem muita informação sobre os dubladores. Tanto que grande parte do cast na Dublapédia tá faltando, a gente não sabe quem foram os dubladores. Inclusive, caso os dubladores queiram se manifestar, eu quero dizer que eu adorei o trabalho de vocês, ficou muito bom. Mas enfim, iniciando então o jogo, a gente tem que simplesmente invadir o museu com o Sly. Onde os trechos com o Sly sempre vão ser trechos com bastante movimento, você tem que pular nos lugares, esgueirar em cima de fios e evitar as luzes pra não ser pego. E é aí que durante o trechinho dele a gente acaba vendo que o Murray deu um jeitinho de conseguir entrar no museu, só que de acordo com o próprio Bentley, não era pro Murray ter feito isso, então a gente vai ter que resolver o problema com ele mais tarde. Então a gente continua o trajeto, encontra mais uma área linda, diga-se de passagem. Chegando até o prédio do museu, a gente já tem um detalhezinho bem legal de comentar, que são algumas silhuetas dentro do prédio conversando. Mas enfim, o Sly então chega até onde ele precisava chegar, e nisso a gente consegue roubar a chave do teto solar dessa área. Isso significava que o Sly já tinha feito a parte dele, ou seja, agora era com o resto da gangue. Com isso a gente tem um trechinho de gameplay com o Bentley dentro dos esgotos do museu, onde grande parte da gameplay do Bentley vai se basear em ele explodir um monte de coisa pelo cenário.
E um detalhe legal é que o Bentley é tão inteligente que assim que ele perdeu o movimento das pernas, ele instalou simplesmente foguetes na cadeira de rodas pra poder sair voando por aí. Enfim, o Bentley então explode os guardas que estão nessa área e a gente consegue invadir o sistema de segurança do museu, aonde pra conseguir quebrar os códigos de segurança a gente tem que fazer alguns minigamezinhos com o Bentley. Nenhum destaque especial aqui, não é nenhum Turbo Tunnel do Battletoads, é bem tranquilo na verdade fazer os minigamezinhos do Bentley, mas no fim, conseguindo abrir o sistema de segurança do museu, o Bentley acaba abrindo chance pro Murray entrar. E agora com o Murray, como você deve imaginar, ele é bem mais bruto, a gameplay dele é muito mais forte, você bater nos inimigos, arremessar coisas pra cima de um lado pro outro. E é até por isso que a missão do Murray é você arremessar alguns objetos pra cortar a energia do prédio, aonde sem energia o sistema de segurança fica desativado e o Sly consegue invadir. Porém, na hora que o Sly vai pegar a espada, acontece que a Carmelita já tava esperando por ele. O Sly então, sem muita opção, só mete o pé e a Carmelita alerta a polícia pra todo mundo ir atrás do Sly. E enfim, metendo o pé, o Sly sobe em cima da van deles e eles resolvem fugir da polícia em uma ceninha de perseguição muito da foda, diga-se de passagem. Até que alguns momentos que a van tem que invadir dentro do museu pra conseguir contornar a polícia. E no fim, quando eles veem que estão emboscados, a única solução é voltar no tempo. Então o Bentley ativa a máquina do tempo e o Murray mete o pé na tábua. Você conseguiu, amigo! Não reduz a velocidade, Murray! E é nesse momento que o Sly percebe que ele não devia ter subestimado a Carmelita. Porque mesmo que ele estivesse fingindo ter amnésia, a Carmelita ainda assim era muito inteligente e uma hora ou outra ela ia acabar percebendo. Deixando os dois agora numa situação um pouco quanto perigosa. Além disso, antes de viajar no tempo, eles resolvem também deixar o Tifa's Raccoons na mão do Dimitri, um dos antigos inimigos do jogo que acabou se tornando o aliado deles no terceiro game e que agora era a única pessoa em que eles podiam confiar pra proteger o livro. Onde inclusive o Bentley até faz um aparelho pra eles conseguirem se comunicar enquanto eles viajam pelo tempo. Mas agora sim, usando a espada, eles já estavam prontos para ir até a primeira parada. Olhando o Tifa's Raccoons, eles perceberam que as primeiras páginas que estavam sumindo eram remetentes ao Japão feudal. E justamente por isso a primeira pessoa que eles iam atrás era do Ryoichi Cooper, um dos ancestrais do Sly que viveu na época do Japão feudal e que inventou o sushi. E agora, sempre que você for comer um sushi, você é obrigado a lembrar que foi o Ryoichi que inventou. Brabo apenas. Porém, além de mestre Kuka, o Ryoichi também era um mestre ninja, onde justamente o restaurante dele servia de fachada pra ele poder atuar. Só que assim que a gangue do Sly chegou no Japão feudal, eles perceberam que o vilarejo, que devia ser tranquilo, parecia mais uma base militar, já que ela tava lotada de guarda por todos os lados. Além de que o restaurante do Ryoichi tinha sido fechado e também tava com guardas patrulhando. Então, estudando um pouco, o Bentley acabou percebendo que o Ryoichi tinha sido preso, aparentemente por vender sushi estragado pro Shogun. E como aquela história tava bem estranha, eles resolveram que eles iam ter que investigar. Mas pra fazer isso, a primeira coisa que eles tinham que fazer era soltar o Ryoichi da cadeia. E assim a gente inicia o jogo de verdade, onde a gente tem a opção de escolher com quem a gente vai jogar, sendo o Sly, o Bentley ou o Murray, onde o jogo vai botar ali um indicativo de quem tem missões disponíveis pra você fazer naquele momento. Inclusive também é bom comentar que o jogo tem alguns upgrades, que são a rede ladrão, onde você pode comprar algumas melhorias pros seus personagens, tendo melhorias pro Sly, pro Murray, pro Bentley, onde eu já recomendo que você inicie o jogo pegando o parapente do Sly, porque ele é uma delicinha de usar. Que delicinha! Enfim, andando um pouco pelo mapa, a gente consegue encontrar a primeira missão do jogo, aonde o Bentley liga pro Sly e fala que eles têm que fazer o reconhecimento do perímetro pra poder bolar o plano pra conseguir soltar o Ryoichi. Com isso, a gente tem que tirar algumas fotos das armaduras que os guardas javalis usam, uma foto da entrada da prisão imperial, uma foto dos portões do dragão, que ninguém sabe o que tem atrás dessa área, o restaurante de sushi do Ryoichi, por fim e não menos importante, depois de rodar um pouquinho pelo mapa, a gente tira uma foto da casa das geishas. Só que é aí que, terminando de tirar as fotos, de dentro das casas da geisha sai um tigre, chamado El Jeff, onde o Sly já de cara percebe que esse cara não tá no período certo e resolve tirar mais uma fotinha pra enviar pro Bentley também. É aí que, analisando essa foto, o Bentley percebe que esse cara é um criminoso procurado pela Interpol por destruir vários países pequenos, e que se engraçar com ele seria uma coisa bem perigosa agora, então a melhor coisa pra fazer era recuar e bolar uma estratégia melhor. Completando assim a primeira missão do jogo nessa forma muito estilosa, diga-se de passagem. Continuando no game, a gente consegue entrar em mais uma missão, onde o Bentley fala que analisou todo o perímetro e não conseguiu encontrar outra entrada até a prisão. Então a missão do Sly agora era encontrar uma armadura pra conseguir se passar como um dos guardas de lá. E é aí que, usando o Sly e o stealth dele, a gente pode ir atrás de alguns guardas pra conseguir roubar pedaços das armaduras deles. Onde, enquanto a gente explora esse mapa pra encontrar as armaduras, eu só tenho que falar que eu amo o mapa do Japão feudal, e ele pra sempre vai ser o meu mapa favorito desse jogo inteiro, porque a jogabilidade nele é muito gostosa. Mas enfim, pegando toda a armadura, a gente consegue desbloquear uma roupa nova pro Sly. Como eu tinha falado que no terceiro jogo eles estavam explorando um pouquinho com as fantasias, nesse jogo eles deram habilidades especiais
especiais pra cada roupa. Sendo que essa primeira armadura samurai te deixa passar despercebido pelos guardas dessa área, além de que ela também é resistente a fogo e deixa você passar em algumas áreas que você não consegue passar normalmente. O que pra mim faz dela um meio termo ali, um legalzinho, porque ela ainda assim deixa você muito lento pra andar, mas é muito útil. Agora então, tendo a armadura completa, o Sly aproveita pra invadir a prisão, aonde lá a gente consegue finalmente encontrar com o Ryoichi preso no meio do ar. Aonde depois de tirar o seu super disfarce, que é a armadura, o Ryoichi diz que a única forma de chegar na cela dele é atravessando a ponte do dragão, onde a gente tem que dar então toda a volta na prisão, passando por várias áreas, e quando a gente finalmente chega lá, o Sly acaba ativando sem querer as armadilhas que destroem toda aquela área, fazendo com que agora a gente tenha que lutar contra o tempo pra conseguir salvar o Ryoichi. No meio do caminho, o Sly então acaba usando a armadura nova dele pra destruir as estátuas de dragão que tem nessa área, pra finalmente conseguir correr e salvar o Ryoichi a tempo. Sendo que nesse momento o Sly tenta se apresentar pro Ryoichi, dizendo que é um parente do futuro, onde o Ryoichi diz que mesmo que seja difícil de acreditar, ele não tem dúvida nenhuma porque ele viu o que o Sly foi capaz de fazer. Conseguindo então salvar o Ryoichi e finalizar essa fase de maneira épica. Com isso eles então conseguem escapar da prisão, levando o Ryoichi embora, e ele conta pra gente que o responsável pela prisão dele foi o El Jeff, onde depois de algumas pesquisas o Bentley acaba descobrindo que ele era um general militar e que já tinha conquistado vários pequenos países, geralmente pra quem pagasse mais. Sendo que esse cara é tão foda que ele conseguia destruir um país usando 3 ratos cegos com uma colher de plástico. Ou seja, o El Jeff é basicamente o Toguro Furry, onde de acordo com os relatórios da polícia, ele simplesmente de um dia pro outro desapareceu, sendo que agora ele tava no Japão feudal, onde pra começar a resolver esse mistério, a primeira coisa que eles resolvem fazer é voltar até a casa de sushi do Ryoichi. Indo então até a casa de sushi, o Sly acaba se passando por um dos guardas daquela área e deixa com que o Ryoichi entre na casa. Dentro da casa de sushi, o Ryoichi consegue recuperar a velha bengala dele, e agora o nosso objetivo é conseguir recuperar os facões de cozinha do Ryoichi pra conseguir abrir as portas trancadas do restaurante. Inclusive, não questione que eu acabei de falar que por algum motivo as chaves do restaurante são facas. Não sei porquê. E enfim, dentro do restaurante a gente tem a nossa primeira fase com o Ryoichi. Sendo um dos grandes ancestrais do passado do Sly, o Ryoichi tem uma gameplay um pouco diferente. Enquanto o Sly ele consegue ficar se pendurando pra todo canto, o Ryoichi, além de poder se pendurar, também tem a habilidade do pulo do dragão, que deixa ele dar um super dash que só é irado demais de usar. Inclusive os diálogos do Ryoichi também são muito engraçados, porque como o Bentley veio do futuro, ele acaba querendo explicar as coisinhas mais tranquilo pro Ryoichi, mas o Ryoichi não é burro também. Então ele toda hora tem que ficar lembrando, pô, Bentley-san, eu não ser burro, eu sou a porra de um ninja, Bentley-san. É fácil, um dos personagens mais legais que esse jogo tem, o que leva ele aqui pra um irado safado, puta personagem legal nesse jogo. Mas enfim, de volta pra fase, com o Ryoichi a gente tem que se mover de uma forma mais stealth pra conseguir roubar a chave dos guardas, pra ir com as chaves a gente conseguir chegar na área final, aonde o Ryoichi acaba acionando a caldeira que liga o restaurante. E agora com o restaurante inteiro ligado, os guardas ficam distraídos e o Ryoichi consegue fugir com a sua bengala, finalizando mais uma missão. De volta ao esconderijo, dessa vez a gente tem 2 personagens pra escolher, sendo o Murray ou o Ryoichi, sendo escolha do próprio chat que a gente jogasse com o Murray, porque ele é mais uma vez outro personagem que é um poço de carisma. Com o Murray a gente vai até a missão aonde ele e o Bentley conversam que eles têm que pescar alguns peixes pro Ryoichi poder fazer sushis. Porém, assim que eles chegam lá, eles veem que os seguranças colocaram uma trava mecânica naquele lugar e que eles não conseguiam passar. Felizmente o Bentley, sendo um puta de um gênio, só fala que não teve nenhum sistema até agora que ele não conseguiu hackear. Então a gente faz ali um minigamezinho com o Bentley like a Rambo, onde a gente tem que derrotar os antivírus do sistema pra conseguir invadir. Com a porta aberta a gente vai avançar por dentro da caverna até conseguir encontrar os peixes. Lá então o Bentley desenvolveu uma vara de pesca especial que é magnética e que é uma merda de usar, já que você controla movimentando o seu controle. E eu até agora não entendi como que essa vara de pesca com um imã funciona, mas aparentemente se você já viu algum vídeo de pesca magnética no YouTube, foi o Bentley que inventou. Pegando então todos os peixes dessa área, a gente tem que levar eles pro lado de fora, inclusive cuidado para não jogar eles no chão, igual eu acabei fazendo sem querer. E conseguindo levar os peixes, a gente finaliza mais uma missão. Depois de terminar essa missão dos peixes, a gente pode ir até a missão do Ryoichi, onde a gente tem que ir até a casa das geishas, aonde lá o Bentley fala que descobriu que o El Jeff só sai do castelo dele pra conversar com a Madame Geisha. E como ela tava de férias, a ideia que o Bentley tinha era de roubar a fantasia dela pra conseguirem enganar o El Jeff. Com isso então o Ryoichi tem que invadir a casa das geishas pelo telhado. Lá dentro então o Bentley dá uma olhada onde a roupa da Madame Geisha tá sendo guardado e ele percebe que esse lugar deve ter uma trava mecânica que não deixa ninguém conseguir encostar na roupa. Por isso o Bentley então pede pro Ryoichi dar uma volta naquele lugar pra conseguir encontrar a trava, e assim que a gente encontra, a gente pode pedir pro Bentley hackear aquela área, dando acesso assim à roupa da Madame Geisha. Enfim, com o Bentley conseguindo terminar a invasão, a gente consegue abrir o mecanismo, onde quem vai descer pra pegar a roupa da Madame Geisha é justamente o Murray. Só que o que acontece é que o cabo não aguenta o peso do Murray e com isso ele cai ali fazendo um puta barulho onde tá todos os guardas. Onde o Murray, sendo altamente inteligente, resolve vestir a roupa da Madame Geisha e se passar por ela na frente dos guardas, onde a gente tem que fazer uma dança
performática, que deixa os guardas todos biluteteia das ideias, só que isso aqui é muito bizarro, com até o Ryoichi ficando ali falando o que está acontecendo aqui. Mas que no fim, conseguindo terminar a dança performática do Murray Geisha, a gente finaliza mais uma fase. Inclusive, editando isso aqui, eu descobri que a música das geishas também tem copyright. Volta então a esconder, a gente pode escolher o próximo personagem, onde a gente tem uma missãozinha do Bentley, e indo até a missão, o nosso objetivo é usar um carrinho de controle remoto pra seguir o LJF pela cidade pra tentar encontrar alguma informação dele. Aonde no meio do caminho a gente descobre que o LJF, na verdade, é um puta de um idiota, o cara que é um puta conquistador e consegue invadir um país com 3 ratos, simplesmente conta o plano dele andando sozinho na rua. Mal eles podem imaginar de que tem um botão secreto embaixo da ponte. Eles nunca irão conseguir me pegar. E sim, é tão idiota quanto parece que eu tô narrando aqui, eu não tô exagerando. Enfim, seguindo o LJF, o Boca Grande acaba falando que ele tem um novo palácio que tá sendo construído atrás dos portões do dragão e que ninguém suspeitaria que o interruptor tá debaixo da ponte. Nisso a gente segue ele mais um pouquinho, aonde a gente acaba descobrindo que os guardas do LJF são viciados em sushi, aonde o Bentley então tem a ideia de entregar um sushi com algum sonífero pra conseguir passar pelos guardas. E além disso, o LJF só entrega que as alavancas pra abrir os portões do dragão ficam dentro da boca das estátuas de dragão. E sim, o LJF é um extremamente idiota. E por fim, a última coisa que a gente consegue ouvir é que o LJF tá atrás do Ryoichi pra conseguir levar ele pro chefe. Aonde, como o Bentley não sabe quem é esse chefe do LJF, ele resolve mandar o Murray disfarçado de Madame Geisha pra descobrir. Aonde a gente tem uma cena um quanto bizarra em que o Jeff começa a se engraçar um pouquinho demais pra cima do Murray, inclusive dando um tapão na bunda do Murray e os dois entrando a sós dentro de um cômodo aonde o que o Murray viveu lá dentro ninguém sabe e ninguém nunca saberá. Finalizando assim mais uma missão. De volta à base a gente tem uma missãozinha bem curtinha com o Ryoichi, que é só pegar ele e ir até uma caverna, pegar o sonífero com uma planta pra conseguir fazer o sushi pros guardas. E finalizando essa missão a gente pode ir pro ato final desse capítulo. E assim o Bentley passa qual vai ser o nosso plano a partir de agora. Onde a primeira parte do plano vai ser abaixar as alavancas que estão dentro das estátuas de dragão. Onde já que os guardas agora estão todos desacordados graças ao sushi do Ryoichi, eles não iam ter nenhuma preocupação com essa parte. Porém, abaixar a ponte ia ser um problema porque ainda tinha alguns guardas por lá. Então o Bentley e o Murray teriam que fazer alguma distração para que o Ryoichi conseguisse apertar a alavanca. Onde com a ponte baixa eles finalmente conseguiriam capturar o LJF. E agora com o plano montado a gente simplesmente tinha que seguir o que o Bentley pediu. Então como o Sly a gente rouba a chave para conseguir descer as alavancas da ponte do dragão, onde a gente acaba usando aquela armadura de samurai que a gente tinha pego mais cedo para conseguir rebater as bolas de fogo que o dragão manda para conseguir abrir a alavanca, e com isso conseguir abrir os portões do dragão. A galera toda então se junta e percebe que agora não tem mais volta, eles têm que fazer isso. Porém, finalmente chegando na área atrás dos portões do dragão, eles percebem um puta dirigível que com certeza não devia estar no Japão feudal. Só que como eles tinham um plano a seguir, eles acabam tendo que ignorar aquele dirigível e seguir o plano do Bentley, que era distrair os guardas para que o Ryoichi conseguisse abrir a alavanca. E que eu só queria falar que essa área inteira que você tem que avançar com o Ryoichi é muito da foda, essa área é muito bem feita. Enfim, conseguindo então ativar a alavanca com o Ryoichi, a gente tem a entrada pro palácio do LJF. Porém, sendo um estrategista, o Jeff acaba montando uma armadilha e conseguindo capturar o Ryoichi, onde ele acaba roubando a bengala do Ryoichi e largando ele pra trás. E aqui é um momento bom pra explicar que a bengala dos Coopers é um objeto muito importante, a ponto de que sem ela eles não se sentem capazes de poder enfrentar os objetivos. E anota isso porque vai ser muito importante daqui pra frente no vídeo. Mas enfim, com isso o LJF foge de maneira extremamente estilosa, diga-se de passagem, tacando fogo em tudo usando as espadas dele e deixando a gangue pra trás pra morrer. O Ryoichi então percebe que sem a bengala dele ele não vai conseguir ser útil na batalha e o Sly fala pra ele não se preocupar porque ele vai resolver o problema sozinho. Avançando então pela ponte que o LJF destruiu, a gente acaba encontrando com ele no palácio, que diz pra gente lutar na camada de cima. Com o Sly então tendo que seguir o LJF pra gente ter uma luta em cima do palácio dele. Aonde não importa o que eu fale, não tem como eu te explicar o quão foda é essa luta do LJF. Eu sei que ele é um boca aberta e um bundão, às vezes mal escrito, que ele vem e fala: meu plano é esse, eu sou o LJF e gosto de charutos cubanos na minha bunda. Porém, essa batalha é incrivelmente épica. O Sly tem que seguir o LJF pelo meio do caminho, enquanto ele vai atacando com bolas de fogo. E quando você finalmente chega perto dele, o LJF mostra que além de estrategista, ele é um puta combatente, porque ele simplesmente vai atacando o Sly, jogando fogo, bolas de energia, até o momento em que ele fica puto e pega uma espada gigante de raios e começa a atacar o Sly. Não tem como não achar isso aqui incrivelmente foda. E mesmo assim, o Sly ainda consegue escapar dos golpes do LJF e usar a armadura que ele pegou nesse capítulo pra rebater as bolas de fogo pra cima dele. Onde essa luta não é só uma das minhas favoritas desse jogo, como uma das minhas lutas favoritas da franquia. O LJF é um puta vilão com uma puta boss battle maravilhosa, e que eu sei que esse vídeo já tá com muitas tier lists, mas eu tenho que criar uma tier list de batalhas só pra colocar ele no topo. LJF
Jeff é incrível. No fim, depois de algumas tentativas, a gente finalmente consegue causar dano suficiente no El Jeff pra conseguir vencer ele, e com o El Jeff finalmente derrotado, o Sly consegue encontrar a bengala do Ryoichi. Mas no momento que o Sly ia pegar a bengala dele, uma bomba de gás aparece no lugar jogando o Sly pra longe, e alguns ratos aparecem pra roubar a bengala do Ryoichi, aonde o Sly só de longe consegue ver que dentro do dirigível tava o responsável por fazer aquilo, sendo aquele cara provavelmente o chefe que o El Jeff tinha falado mais cedo. Aqueles ratos então começam a ir embora e de cima deles acaba caindo um medalhão de xerife, aonde o Sly acaba pegando e quando ele olha pra cima ele vê que aquele dirigível de repente desaparece no ar. Com isso tudo eles finalmente conseguem prender o El Jeff, porém aquela vitória tinha sido vazia, porque eles ainda não recuperaram a bengala do Ryoichi, além de que eles também não têm ideia de quem tá por trás daqueles planos. Felizmente nesse meio termo o Dimitri acaba mandando uma mensagem dizendo que eles têm que ir atrás do Tennessee Kid Cooper, um dos ancestrais do Sly que viveu na época do Velho Oeste. E é aí que, vendo o distintivo que o Sly tinha pego, o Bentley compara as idades e percebe que ele é exatamente da época que eles precisam ir, e com isso eles já têm o item pra levar eles até o Velho Oeste. Enfim, chegando até o Velho Oeste, os Cooper começam a caçar pelo Tennessee, já que ele era um dos maiores Coopers, sendo ele responsável por grandes assaltos a banco e os roubos mais ousados de toda a família Cooper. Porém, depois de procurar bastante, eles descobriram que o Tennessee tinha sido preso pelo xerife local, que além de prender o Tennessee, ainda saiu espalhando cartazes pra todo mundo dizendo que ele era o fodão que tinha feito isso. E é aí que, depois de analisar um pouquinho, o Bentley acabou percebendo que a melhor forma de resgatar o Tennessee era por dentro da cadeia. Ou seja, pela primeira vez na vida, o Sly teria que ser pego pela polícia. Aonde, antes de mais nada, eu só queria falar que esse mapa é simplesmente lindo. Eu ainda prefiro o Japão na questão de movimentação, mas o segundo mapa do jogo, o Penhasco Cascavel, tem ali o topo pra mim como o mapa mais lindo que esse jogo tem a oferecer. Indo então até a primeira missão desse mapa, o Bentley liga pra gente falando que ele descobriu que o Tennessee vai ser enforcado logo logo. Ou seja, eles não tinham tempo pra bolar algum plano complicado, eles tinham que fazer o Sly ser preso de maneira rápida. Mas eles tinham um problema nisso, porque se o Sly fosse só pego pela polícia, ele podia ser mandado pra área de baderneiros, e o Tennessee tava na área de segurança máxima. E com isso a ideia do Bentley era construir uma reputação pro Sly pra ele poder ser preso. Sabendo que o xerife da cidade adorava espalhar cartazes dele pra todo canto, a ideia que o Bentley teve era pedir pro Sly pichar todos os cartazes que ele encontrasse pela cidade pra ridicularizar o xerife. E com isso a gente tem essa primeira missão no Velho Oeste, que é simplesmente ficar rodando por toda a cidade pra achar os cartazes pra pichar. O que, até elogiando aqui o level design desse jogo, isso é muito bem feito, porque enquanto você tá rodeando a cidade pra achar os lugares, você aprende a se movimentar por aquele lugar, você acaba andando por toda a cidade, e com isso as próximas missões você não vai ficar muito perdido pra saber onde você tem que ir. Tanto que tem um mapa mais pra frente que você meio que fica muito perdido porque você não aprendeu a andar por lá, o que esse mapa aqui não faz, é bem tranquilo de você entender onde você tem que ir. Mas enfim, terminando de rabiscar pintos nos cartazes da cidade, a gente descobre que o xerife da cidade se chama Toothpick, e que aparentemente o plano funcionou porque ele tá extremamente puto com quem quer que tenha feito essas pichações. Logo depois disso, o Bentley disse pra gente ir pra fase 2, onde a gente tinha que roubar um carregamento de pirulitos cubanos que tinham gosto de feijão com arroz e que aparentemente eram o doce favorito do Toothpick. E então, indo até lá nessa cidade, que puta merda, que lugar bonito, a gente consegue roubar o pirulito sem problema nenhum e vazar de lá. E agora sim, a última etapa do plano do Bentley era quebrar um cartaz de um festival que o Toothpick tava fazendo pela cidade. E sabendo o quão orgulhoso o xerife era, claro que destruindo aquele cartaz ele ia ficar extremamente puto e ia ser a gota d'água pro Sly ser preso. Aonde, quebrando o cartaz, dito e feito, o Toothpick aparece muito puto e o Sly finge que foi pego pelos policiais pra poder ser mandado pra prisão. Aonde, inclusive, de brinde a gente ganhou uma roupa de presidiário, que vai ser mais uma roupinha pro Sly, que eu já tenho que falar que eu não gosto dessa roupa nem um pouco, ela é extremamente lenta, você demora muito pra andar com ela. Além de que ela ataca devagar, você anda devagar, eu não gosto, foda-se. Tira, não gosto, é bonita, mas não vale um tier alto aqui. De volta à base agora com o Sly preso, a gente tinha uma missãozinha com o Bentley, onde agora com o Sly preso era o Bentley que ia ter que fazer o reconhecimento do perímetro e tirar as fotos pra bolar como que eles iam tirar o Sly lá de dentro. O Bentley então vai tirando algumas fotinhas da prisão, inclusive tem até uma fotinha da Penélope que a gente consegue ver aqui, que é uma referenciazinha bem legal pra quem conhece a série. Só que é aí que enquanto o Bentley tava tirando as fotos, que ele acaba percebendo que uma das paredes de trás da prisão tava enfraquecida e que eles podiam usar aquela parede como rota de fuga. Dentro da prisão então a gente vê o Sly sendo levado até a segurança máxima, o que mostra que o plano do Bentley funcionou, e lá dentro a gente conhece o Tennessee Kid Cooper, onde o Tennessee inicialmente fica bem feliz por ver que alguém conseguiu irritar o Toothpick pra ser preso junto com ele, mas quando o Sly fala
fala que é um Cooper, o Kid fica bravo falando que não era pro Sly zombar do nome da família dele. E quando o Sly tenta explicar, ele fala que a única maneira de provar que ele é um Cooper de verdade é tirando os dois de lá, o que felizmente o Bentley já tava planejando. E é aí que, graças às fotos que o Bentley tirou, que ele avisa que o Sly podia usar a roupa de ladrão dele pra quebrar algumas paredes enfraquecidas que tinha na prisão. Onde com isso o Sly consegue escapar e a gente pode dar a volta pra soltar o Tennessee da cela. Ah, e nisso a gente tem uma partezinha de puzzle usando aquele traje de bola pra mover uns objetos e que é chato, lento, e eu honestamente prefiro só ignorar e fingir que isso aqui nunca aconteceu. Tamo junto! Enfim, no trechinho final da prisão a gente descobre que a gente podia usar a bola do Sly pra passar por cima de alguns lasers, o que vai ser bastante útil daqui pra frente, e conseguindo ajudar o Tennessee a trazer a dinamite pra explodir a parte dos fundos da cadeia, a gente finalmente consegue escapar. Aonde o Tennessee admite que já sabia que o Sly era um Cooper desde o princípio, só que ele queria saber agora como que eles iam sair dali, sendo que tinha um penhasco na frente deles, e o Sly simplesmente empurra o Tennessee, e usando o paraquedas dele a gente consegue escapar junto com o Tennessee em mais um momento épico desse jogo. De volta à base, o Tennessee explica como ele foi preso, dizendo que ele tava planejando um grande assalto que ia entrar pra história dos Cooper. Porém, antes mesmo que ele pudesse ter feito o assalto, ele acabou sendo pego pelo xerife. Só que o estranho é que mesmo assim o assalto aconteceu, aonde acusaram o Tennessee de ter feito o assalto mesmo ele já estando preso, o que deixou o Tennessee com fortes indícios de que o próprio Toothpick tinha roubado dinheiro pra ele. Foi aí que, olhando na central de dados, o Bentley acabou descobrindo que o Toothpick não veio do Velho Oeste, e sim que ele era um gangstazinho que acabou desaparecendo há um tempo atrás também, sendo que muito provavelmente a pessoa que trouxe o El Jeff pro Japão também trouxe o Toothpick pro Velho Oeste. E agora, tendo essas informações, eles já tinham a missão de recuperar o ouro do Tennessee, além da reputação dele como o maior bandido do Velho Oeste. E com isso a gente tem mais um plano do Bentley, onde para recuperar a reputação do Tennessee, eles primeiro precisavam recuperar a bengala dele, e que por algum motivo tava na última animação que acabou de acontecer há 5 segundos atrás, você só ignora que ela apareceu ali. Porém, para recuperar a bengala do Tennessee, carinhosamente apelidada de Trabuco, eles resolvem ir até a mina abandonada do Toothpick, já que o Bentley suspeita que essa mina deve ser o lugar aonde o Toothpick tá guardando os itens que ele tá roubando. E por isso o plano dele é se disfarçar com esse bigodinho estiloso demais e seguir o Toothpick pra conseguir encontrar a entrada daquela mina, aonde depois o Murray ia arrombar a entrada da mina e o Tennessee ia poder entrar pra recuperar o Trabuco. E aí, com isso, usando o super disfarce do Bentley pra ninguém perceber que ele veio do futuro com a sua cadeira de rodas, a gente consegue seguir o Toothpick até a entrada da mina, só que antes mesmo que o Bentley pudesse hackear a entrada da mina, alguns escorpiões aparecem e ele acaba se escondendo. Mas felizmente a cavalaria tava chegando e o Tennessee junto com o Murray aparecem pra ajudar o Bentley, aonde com o Murray a gente acaba matando todos os escorpiões que aparecem nessa área, e agora sem mais preocupações, o Bentley podia hackear o sistema daquela porta. E agora, com a segurança desativada, a última parte do plano era simplesmente o Tennessee entrar e conseguir pegar o Trabuco. Aonde, caindo na mina, ele percebe que ela realmente virou um cofre para os objetos que o Toothpick roubou, e logo de cara ele já consegue encontrar o maior tesouro do Toothpick, a arma do Tennessee. Aonde com isso a gente tem a nossa primeira gameplayzinha com o Tennessee, que é uma delícia. É sério, não é exagero eu colocar o Tennessee já no topo da tier list, aqui como lindo, safado, gostoso, porque toda a gameplay dele se baseia em, além dele poder fazer basicamente tudo que o Sly faz, ele ainda tem o Trabuco pra simplesmente meter chumbo pra cima dos inimigos. Sem falar que o Tennessee é tão brabo que ele simplesmente também tem o Dead Eye, like a Red Dead mesmo, metendo bala em todo mundo que aparece no caminho, e é outro boneco que é um poço de carisma. Além de que ele ainda tem uma habilidade bônus, onde ele consegue deslizar por cima de trilhos, tendo uma gameplay muito rápida. É sério, o Tennessee é bizarramente o personagem mais legal que esse jogo tem inteiro. Tanto que até os devs sabem disso, mas você vai descobrir isso aqui um pouquinho mais pra frente. Enfim, também vale a pena comentar que essa fase que a gente tem com o Tennessee é bem difícil, ela é uma das fases mais complicadas que tive no jogo até agora, mas nada que um pouquinho de paciência e você aprender a usar o Dead Eye não façam você conseguir passar dela. E por fim, depois de um tempinho, a gente finalmente consegue escapar das minas do Toothpick, finalizando mais uma missão. Inclusive tem um detalhe meio bizarro que a gente consegue ver o Toothpick descobrindo que ele foi roubado e de repente a sombra dele ficando extremamente grande, o que, suspense. De volta à base, a gente finalmente tem mais uma missãozinha com o Sly, onde o Bentley diz que agora a gente tem que tentar descobrir o que o Toothpick vai fazer. E aproveitando que o escritório do Toothpick ficava em cima do bar, a ideia deles era que o Sly fosse tentar colocar grampos no escritório do Toothpick, enquanto o Bentley com seu bigodão charmoso ia entrar dentro do bar pra conseguir criar uma distração. Onde nisso a gente tem um minigamezinho de ficar servindo os bois ali junto com o Bentley, e enquanto isso, como Sly, a gente vai levar o carrinho do Bentley pra conseguir pegar mais informações sobre o Toothpick, e que depois de dirigir ali pelo meio do circuito, a gente consegue descobrir que o Toothpick quer dar um golpe nos Cooper, onde depois disso ele vai terminar de pilhar o trem pra pegar todo o dinheiro e voltar pro futuro se tornando um dos homens mais poderosos do mundo. Inclusive, de novo, enquanto o Toothpick falava, a gente tem a mesma ceninha da sombra dele crescendo, fazendo um suspense. Finalizando assim mais uma missão e liberando uma missão nova com o Tennessee. Nessa missão, o Tennessee percebe
que o Toph capturou uma moça. E o Bentley, analisando bem, percebe que não é uma moça qualquer, é a Carmelita, que de alguma forma também foi trazida pro Velho Oeste. E como ela era importante demais pra eles perderem por bobeira, o Bentley pede pro Tennessee ir na frente, já que ele era o mais rápido dali. E enquanto isso, o Sly, o Bentley e o Murray iam pegar a van pra conseguir correndo resgatar eles. Nisso, o Tennessee consegue ver o Toph enfiando a Carmelita numa carruagem que ia se chocar com explosivos. E sabendo que ele conseguia ser mais rápido que a carroça, o objetivo dele é deslizar pelos trilhos e impedir que a carruagem bata. Sendo que essa missão aqui é tão complicada que mesmo fazendo tudo de forma perfeita, o Tennessee quase que não consegue resgatar a Carmelita, conseguindo fazer isso só no último momento. E agora a salva, a Carmelita imediatamente identifica o Tennessee como sendo um dos Cooper, e que inclusive fica de orelhinha baixa ali, afinal de contas tenho medo de falar com mulher bonita, por favor, pode passar. E é aí que a gente vê então que tanto o Sly quanto o Bentley e o Murray já tinham chegado também com a van. Porém, era exatamente isso que o Toph queria, porque ele tava de olho na van dos Coopers já há algum tempo e naquela hora ele tinha conseguido pegar. E com isso só sobravam a Carmelita e o Tennessee, que estavam na parte de baixo dessa área, e o Toph acabou não conseguindo levar eles, sendo que agora restava só pros dois poder salvar todo mundo. O que é até um pouquinho estranho, porque assim que a gente finaliza essa fase e volta pra base, simplesmente não tem ninguém ali, é só a Carmelita e o Tennessee. E justamente por isso a nossa próxima missão começa tentando resgatar a galera da prisão, com a Carmelita já adiantando o caminho e trazendo uma balsa pra eles invadirem a prisão pela parte de baixo. Sendo essa a primeira missão que a gente joga como a Carmelita, dessa vez tendo que usar a arma dela pra acabar com os guardas que estão por ali. E em alguns momentos a gente também tem algumas cenas com o Tennessee, onde a gente tem que sair pra conseguir ativar algumas alavancas pra poder liberar a passagem pelo rio. Onde, claro, que a gente também aproveita pra meter pipoco na galera usando o trabuco do Tennessee. Conseguindo então finalmente chegar até a prisão, o Tennessee arromba a porta do lugar e estourando a jaula onde tá a galera, a gente consegue resgatar todo mundo. Nisso o Sly até tenta conversar com a Carmelita, mas ainda assim tá muito brava com ele e tenta até mandar um ciúminho pra cima do Sly, dando em cima do Tennessee, que eu não sei se funciona muito bem, até porque o Tennessee é a cara esculpida do Sly. Bem que o Sly é do futuro, então o Sly é a cara esculpida do Tennessee. Enfim, foda-se, a Carmelita então resolve ir embora brava naquele momento, e o Bentley vai atrás dela porque ele quer saber como ela conseguiu chegar até ali, já que provavelmente o mesmo cara que trouxe ela pra cá seria o grande alvo que eles estão procurando. E é aí que a Carmelita explica um pouco da história dela, dizendo que depois do momento em que o Sly desapareceu, ela acabou investigando o outro caso que tava por ali, já que ela viu que provavelmente estavam tendo um contrabando naquele museu logo no início do jogo. E assim que ela percebeu que várias peças ali estavam estranhas, ela entendeu que o próprio diretor do museu, o Le Paradox, era quem tava por trás desse contrabando de peças do passado. Só que assim que ela pensa em reagir, o exército do Paradox acaba simplesmente enviando ela pro Velho Oeste, onde mesmo que a Carmelita esteja muito brava com o Sly depois de tudo que aconteceu, pelo menos a gente tem informação de quem é o grande cabeça por trás disso tudo, o Le Paradox. Voltando então pra base, a gente vê agora que a gente tem um trabalhinho com o Murray, e indo até a missão a gente vê que o Bentley já teve um novo plano. De acordo com o que a gente sabia, o Toph tinha a ideia de pegar o trem dele pra sair com todo o contrabando que ele tinha acumulado. Porém, agora que a van deles tinha sido roubada, provavelmente o trem estaria turbinado usando as tecnologias da van. Como agora o Toph estava em alerta, toda aquela área da mina estaria com a segurança reforçada. Logo, nem adiantaria tentar ir lá pra pegar a van. Por isso, o plano novo do Murray é redirecionar os trilhos do trem até conseguir fazer uma emboscada, jogando o trem do Toph em alguma área em que eles consigam atuar. E pra fazer isso, a gente tem que pegar 3 chaves dos maquinistas do trem pra conseguir redirecionar os trilhos. Para encontrar a primeira chave, o Murray acaba entrando em uma competição clandestina de boxe, onde, vencendo o atual líder, ele acaba conseguindo pegar a chave de dentro da barriga do cara. Pra segunda chave, o Sly era obrigado a participar da Steel Ball Run, e que não é esse o nome, mas é literalmente uma corrida, e o Sly tá andando em uma bola de aço. A gente tá no Velho Oeste, eu vou chamar de Steel Ball Run. Corrida essa que é difícil pra cacete, porque essa bola é uma merda de controlar. Eu já não gostava dessa bola antes, e agora com essa corrida eu só tenho certeza o quanto eu odeio ela. Eu odeio você, bola de aço. Steel Ball. E enfim, conseguindo vencer a Tortura 2, a gente consegue pegar a segunda chave. E pra última competição, quem ia participar é a Carmelita, em uma competição de tiro ao alvo, onde depois de acertar alguns inocentes aqui e ali, eu acabei conseguindo passar. E desculpa me exibir aqui, mas eu só queria mostrar que eu consegui passar literalmente no último segundo. Isso foi a coisa mais gamer que eu já fiz em toda a minha vida, e eu tenho que deixar registrado aqui, perdão, mas é isso aí, eu sou o cara mais foda do mundo. Mas por fim, conseguindo vencer a competição, a gente pega finalmente a última chave, aonde agora, com todas as chaves reunidas, a gente finalmente ia poder ir pro grande plano. E com isso a turminha se reúne na base no Velho Oeste pela última vez, e o Bentley explica o plano novo. Como o trem já estava em movimento, eles não tinham muito tempo para brincar. Então a primeira parte do plano seria recuperar a van, que estava na parte de trás do trem servindo como um propulsor. Porém, como ela estava presa com travas magnéticas, quem teria que fazer essa parte seria o Murray, já que eles precisariam de bastante força para conseguir estourar essas travas. E aí, soltando a van, o Murray poderia ficar do lado dando cobertura pra galera. O próximo passo seria o Bentley e a Carmelita ir por dentro dos vagões do trem até conseguir chegar no terminal central, aonde lá o Bentley conseguiria hackear o computador central do trem, e com isso
isso ativar o apito do trem sempre que ele precisasse, já que o Toothpick não aguentava sons altos. E por fim, o Sly devia ir por cima do trem pra conseguir alcançar o Toothpick o mais rápido possível, e o Tennessee por dentro do trem pra conseguir recuperar o ouro dele, sendo que o melhor dos casos era que os dois chegassem junto no Toothpick pra conseguir batalhar com ele. E com o plano finalmente iniciado, eles esperam o trem passar por cima do desvio e conseguem cair atrás do trem, onde como Murray a gente tem que soltar a van que tá presa em cima do trem e vencer esses inimiguinhos que ficam atrapalhando pelo meio do caminho. Pra próxima parte do plano a gente joga como a Carmelita, usando ela pra fazer suporte pro Bentley conseguir chegar até o computador central, onde lá, como o próprio Bentley já disse, não tem nenhum sistema que ele nunca tenha conseguido hackear. E agora com essa parte do plano feito, o Murray aparece pra pegar a Carmelita e o Bentley em segurança. Na parte do Tennessee não tem segredo, a gente só dá tiro nas coisas e consegue recuperar o ouro dele. E por algum motivo a gente também tem uma cena que ele anda por debaixo do trem, tipo, não era necessário ter isso aqui, mas é tão maneiro que eu precisava reforçar o quão foda essa parte é. Por fim, finalizando essa parte do Tennessee, ele acaba encontrando com o Toothpick. Só que antes que ele conseguisse reagir, o Toothpick acaba pegando ele por trás. Ih, que papo é esse? O Toothpick acaba conseguindo emboscar o Tennessee e pegar a bengala dele. Logo depois o Sly acaba chegando e vendo a situação do Tennessee, ele fala pra ele não se preocupar que ele vai cuidar do Toothpick. Dando início assim à batalha do Toothpick, que eu já tenho que adiantar que é uma merda completa, puta merda, como eu odeio essa luta do Toothpick. Principalmente porque nessa luta a gente é obrigado a usar aquela roupa do Sly que deixa a gente muito lento. O ponto dessa luta é que ela pede pra você ser rápido enquanto você tá usando uma roupa lenta, o que muitas vezes faz você tomar um puta dano à toa. Além do momentinho onde descobre que realmente o Toothpick consegue ficar gigante, e quando ele fica nessa forma, ele fica dando bundadas em cima do Sly, e eu não sei como que funciona a IA dessa merda, mas esse boneco sempre vai exatamente pra onde está andando. Chega a ser ridículo, teve hora que eu tava só andando e esse bunda mole caiu em cima da minha cabeça e eu tomei hit kill, muitas vezes. Eu detesto essa luta a um ponto de que tanto que eu morri, eu inventei uma estratégia pra conseguir pular uma área inteira da luta, conseguindo ser mais rápido que o Toothpick. É uma luta chata, eu não gosto dela de jeito nenhum, onde o jogo pede pra você ter velocidade e fica colocando uma bola de ferro nas suas pernas. Que me desculpa se tiver alguém que liga pro Toothpick, mas pra mim é a pior batalha do jogo, e até o próprio Toothpick só é insuportável, diferente do El Jeff, que era muito legal. Por fim, conseguindo derrotar o Toothpick, a gente enfia ele dentro de um forno e queima ele vivo, e isso não é nem exagero, é parte da piadinha que ele tá sendo queimado vivo, tanto que o corpo dele fica vermelho, ele sai tipo igual uma lagosta assada. Depois disso, o Bentley acaba gritando pro Sly, falando que ele tem que pular logo pra van, porque o trem tá indo direto pra um desfiladeiro. Só que assim que o Sly pula na van, ela acaba perdendo o controle e eles não conseguem mais frear. Aonde, vendo a situação que eles estão, a única coisa que eles pensam é em viajar pra alguma época do tempo. Só que como eles não tinham nenhum objeto, acontece que o Bentley rouba o colar que o Murray tava usando e reza pra que se eles conseguirem ir pra algum lugar do tempo, eles consigam ser salvos lá. E pois é, acontece que aquele colar que o Bentley tinha pego do Murray, na verdade eram de algumas conchas que datavam de 10.000 a.C. Então assim que o Bentley joga ela na máquina do tempo, eles são teletransportados até a Era do Gelo, aonde lá tudo começou a dar errado, porque primeiro com o impacto a van acabou não funcionando direito, o que significava que a máquina do tempo também não estava funcionando, eles não estavam conseguindo se comunicar com o Dimitri, o vale onde eles estavam era cercado por dinossauros em toda a volta, e sim, eu sei que os dinossauros teriam sido extintos aí há 66 milhões de anos, mas vamos fingir que aqui são 10.000 a.C. Eles também estavam sem informação de como o Le Paradox tinha conseguido uma máquina do tempo, e o Sly ainda estava com um monte de problemas com a Carmelita, tanto que ela até prefere se isolar do que ficar perto do Sly de tão nervosa que ela tá. O que faz a gangue tá com 1 milhão de problemas pra resolver se eles não quiserem ficar presos na Era do Gelo. E até justamente por isso a primeira missão que a gente tem nesse mundo é um plano do Bentley, onde ele conta pra gente que por causa do pouso forçado, algumas partes da máquina do tempo acabaram se espalhando pelo mundo. E por ser um ambiente muito hostil por causa dos dinossauros e pinguins pré-históricos, a primeira missão do Sly era simplesmente tirar algumas fotos pro Bentley traçar o plano. Só que além disso, enquanto o Bentley mapeava o mapa, ele também conseguiu encontrar alguns aparelhos que não parecem ser da era pré-histórica, sendo provavelmente mais uma interferência do Paradox. E aqui no mesmo esqueminha a gente vai lá, rodeia o mundo pra tirar a foto dos bichos, onde eu já adianto que eu só não gosto desse mapa do gelo, não sei porquê, não sei se é neve demais pro meu gosto, ou talvez o fato desse mapa ter 1 milhão de coisas, uma em cima da outra, parte por baixo, partes por cima, que você nunca sabe onde tem que ir, ou pode ser o fato que eu passei 20 minutos caçando os lugares pra tirar foto, também tem essa possibilidade. Mas enfim, a gente vai lá então e tira todas as fotos que o Bentley pediu, e aí antes de voltar pra base, o Bentley pede pra gente voltar onde a gente tirou a foto da esteira, porque os sistemas dele estão indicando que tá tendo alguma movimentação estranha por lá, aonde chegando na área a gente consegue encontrar um urso estranho que tá pintando algumas coisas nas paredes, e só de garantia o Bentley pede pra gente tirar uma foto dele também. Olhando mais perto, o Bentley percebe que esse cara definitivamente não faz parte dessa era, e voltando pra base ele diz pro Sly voltar até lá pra conseguir pegar mais informações sobre aquele cara. Chegando mais perto de lá, o Bentley acaba dizendo pra gente entrar por uma abertura que
que tem na parede. E lá dentro a gente acaba chegando em uma área nova, com um monte de piche e os Mene da Era do Gelo, sendo que os Menes justamente confirmam pra gente que toda aquela base de operações é realmente parte do plano do Le Paradox. Porém, a parte mais importante é que avançando por essa área, a gente acaba vendo alguém que tá sendo mantido de refém por toda essa gangue do Paradox, aonde só de ver o Bentley já consegue entender que aquele cara é um guaxinim pré-histórico, sendo um elo perdido que eles nunca tinham conseguido encontrar. E pensando que a máquina do tempo sempre levou eles pra perto de alguém da família Cooper, esse podia provavelmente ser o primeiro Cooper da história. E por isso o Bentley não podia arriscar e precisava que o Sly salvasse ele. E pra fazer isso, o Sly simplesmente resolve roubar o Gris, aquele urso que a gente tinha visto mais cedo, e pegar a chave do quarto dele e ver se ele tinha algum disfarce lá dentro. Aonde, entrando dentro do quarto do Gris, a gente consegue encontrar uma pele de tigre e dentes de sabre, desbloqueando assim uma nova roupinha carinhosamente apelidada de Diego. Cadê o bebê? Olha ele aqui. Roupa essa que, sem brincadeira, é uma das mais legais do jogo. A primeira habilidade básica que ela parece ter é só você se fingir de morto, e que é bem estúpido. Mas depois de um tempo a gente descobre que você não tá só fingindo de morto, mas você tá preparando um bot, o que faz desse o traje com maior mobilidade até agora, porque você consegue avançar uma área gigantesca, além de dar muito dano, já que você vai matar o inimigo que você der o bot. E dito isso, uma das coisas mais trabalhosas que eu tive que fazer nessa live foi adivinhar como que funcionava para dar o bot, porque o jogo não explica, ele quer que você só adivinhe, ó. Descubra os botões aí, xará. Felizmente nada que a técnica milenar de apertar todos os botões não resolve, e com isso a gente consegue aprender como funciona a roupinha. De longe, um dos trajes mais fodas do jogo, você fala que é muito engraçado você ficar andando agachado. Habilidade muito boa, dano muito alto, não tem como, facinho, tier irado, Diego é brabo. Com isso a gente vê que eles acabam pegando a bengala desse nosso ancestral também e mandando pro Gris, onde ele entrega pra um dos ratos do Paradox e fala que agora ele quer a recompensa dele. E aproveitando que eles já pegaram o que queriam, agora é a nossa hora de tentar soltar o nosso ancestral que tava preso. E com isso a gente mata os guardinhas que estavam segurando as cordas que prendiam o nosso ancestral, e o Sly só fala pra ele poder se libertar pra eles saírem dali. Sem querer morrer, ele obviamente escuta o Sly e acaba se soltando, mete um pauladão na galera que tá ali e agradece o Sly. No caso, como ele é o homem das cavernas, ele fala: com isso o Sly aproveita pra tentar entrosar um pouquinho com ele, conversar ali, perguntar qual que é o nome dele, e o guaxinim das cavernas responde que o Sly pode chamar ele de onde obviamente sem entender porra nenhuma, o Sly oferece chamar ele de Bob pra ser mais fácil. Inclusive um momentinho chatão aqui, mas acontece que é muito fácil as interações com o Bob. Ele só chega, conversa, fala: nós é parente, é isso aí, e a gente entende o que ele fala, a galera toda entende o que ele tá falando também. E eu sinto que podia ter uma pegada um pouquinho mais legal, talvez ali um Pickle do Bach, que ele não entende nada que tá acontecendo, ele só é um das cavernas, ele quer matar coisas e comer carne. Porém, isso é mais uma observação, porque o Bob ainda assim é de novo um poço de carisma igual qualquer personagem que aparece nessa franquia. O Bob e o Sly então voltam pro esconderijo, onde todo mundo gosta do Bob logo de cara, porque ele é muito foda. E enquanto o Bob fica brincando com os aparelhos do Bentley, eles acabam conversando sobre quem que é o Gris, que é aquele urso que a gente viu mais cedo, aonde o Bentley descobriu que ele é um antigo traficante de artes, que depois que perdeu a sua fama e dinheiro, já que as pessoas perceberam que a arte que ele fazia era uma bosta, ele resolveu ficar focando apenas no tráfico. E é aí que o Bob conversa com a turma e explica que o Gris apareceu há pouco tempo atrás, mas desde que ele apareceu, ele acabou roubando todos os ovos da região. E por causa disso, o Bob acabou ficando em depressão por ter perdido a função dele como coletor, acabou começando a comer muito e engordou, virando assim alvo fácil pro Gris poder roubar a primeira bengala da família Cooper. E agora, tendo conseguido resgatar o Bob, eles ainda tinham que descobrir pra que servia essas operações e por que eles estavam roubando ovos do passado, sendo a prioridade agora ajudar o Bob a recuperar a sua forma pra ele poder ajudar na batalha. De volta na caverna, então, a gente pode escolher o Bob pra fazer uma missão, onde com ele a gente tem que encontrar com o Murray, que disse que vai servir como treinador do Bob. Onde a gente tem um momentinho lá que é Rock Balboa com o treinamento do Murray com o Bob, que é muito do foda. E esse momentinho é bem legal, com vários minigames que a gente tem que fazer, equilibrar alguns ovos, lutar sumô com um pinguim, espancar pinguins pré-históricos, espancar pinguins de novo, jogar pinguins em pterodátilos, desviar de pinguins, eu tô começando a achar que eles não gostam de pinguins, onde depois de um tempinho de treinamento, o Bob já tava simplesmente preparado pro combate com o melhor treinamento possível. Finalizando assim o treinamento do Murray, que por algum motivo nessa ceninha aqui o Bob tá com um shape gordinho, mas daqui a pouco ele já aparece shapeado. Enfim, a próxima missão que a gente tem é com o Murray, onde inclusive tem um detalhezinho bem legal, que a gente vê o binóculos do Murray, onde a gente consegue ver um bonequinho do Guru, que é quem treinou o Murray do segundo pro terceiro jogo. Enfim, o Bentley explica que eles têm que buscar uma das rodas dentadas temporais da máquina do tempo. E pra isso, o Murray precisava acabar com alguns guardas e escalar aquela parede, onde a parte de acabar com os guardas é tranquilo pro Murray, porém na hora de escalar a parede, o Murray tá um pouquinho fora de forma. Por causa disso, o Bentley chama o Bob pra conseguir fazer essa parte, o que deixa o Murray um pouquinho triste por ter sido deixado de lado. E assim a gente tem oficialmente a nossa primeira fase com o Bob, onde a gente realmente vê do que ele é capaz, já que agora com o Bob no shape, ele consegue usar a habilidade de gritar pra conseguir afastar os inimigos, além de que ele também tem a habilidade de escalada, onde ele consegue escalar o gelo, muito parecido com God of War, inclusive, onde só de olhar é óbvio até a inspiração, claro que a Santa Mônica copiou
Oi, Sly Cooper! Tendo dito isso, vale a pena falar que algumas sessões do Bob são muito longas e demoram bastante pra conseguir passar, tanto que é só por isso que ele não vai estar num tier mais alto, mas pra mim ele é facinho, irado, safado, o Bob é muito divertido. Enfim, avançando por essa área, a gente tem algumas ceninhas muito engraçadas, todas as interações do Bob com a turma são muito legais. Ele, depois de um tempinho, acaba conseguindo pegar as engrenagens, acontece que um dinossauro, filha da puta, rouba todas e vai embora, o que faz ele ter que fazer de novo mais uma sessão de escalada, mas depois de um tempinho a gente finalmente consegue recuperar a engrenagem. De volta na base, a gente tem mais uma missãozinha com o Murray, onde ele ainda tá chateado depois de terem escolhido o Bob ao invés dele, mas o Bentley relembra que eles são uma equipe porque cada um tem pontos fracos e fortes, e é por isso que eles vão dar força do Murray agora. E com isso, como o Murray, nossa missão é simplesmente sequestrar os pinguins que estão dando um rolê por ali e pegar as peças que estão dentro da barriga deles. Missãozinha rapidinha, só pra gente valorizar um pouco mais o Murray, onde pegando as 5 peças a gente já finaliza ela. Voltando a jogar com o Bentley, dessa vez a gente tem uma missãozinha de espionagem, onde a gente entra dentro de uma das cavernas de gelo daquela área pra tentar encontrar mais informações. Lá dentro então o Bentley acaba reencontrando com o Gris, só que junto com ele encontra uma pintura muito estranha e fica tentando entender que caralho significa aquela pintura. Onde isso é basicamente um puzzlezinho que a gente tem que fazer, onde a gente tem que olhar a estátua e os objetos na estátua e depois remarcar eles na pintura. E é aqui que o jogo ele esqueceu de me avisar como que eu faço isso, porque era óbvio, a estátua tava lá com um pinguim, uma maçã e uma medalha, era só eu marcar eles na pintura. Porém, o jogo esqueceu de me falar que botão eu tinha que apertar. E eu de novo passei uma hora pensando, mano, o que eu faço nessa área? E eu passei tanto tempo nessa área que eu acabei arregando e pedindo um backseat ali pro chat. Até o momento em que um mano que tava junto com a gente, o Tiff, acabou explicando que o Bentley tinha o poder de arremessar dardos. Só que o jogo esqueceu de me avisar que eu podia fazer isso. Mais pra frente até tem outra missão que a gente tem que fazer isso e o jogo aparece ali embaixo, aperte tal botão. Só que nessa hora, por acaso, ele esqueceu de mostrar que era a parte mais importante. Eu não sei se o jogo bugou, eu não sei o que aconteceu. Tudo que eu sei é que todo esse tempo da minha vida rodeando aquela área, tentando entender o que eu tinha que fazer, eu nunca mais vou recuperar. Enfim, logo depois disso a gente vai embora pela caverna de gelo e depois de explorar um pouquinho a gente consegue reencontrar com o Gris. E nisso o Bentley finalmente entende qual que era o plano do Gris, que era esconder algumas pinturas dele no passado, para que no futuro as pessoas reconhecessem ele como um grande pintor, já que as pinturas da época das cavernas eram as mesmas que ele fazia no futuro. Por precaução, o Bentley acaba usando os dardos tranquilizantes que ele tem em cima do Gris, só para garantir que ele não ia atrapalhar caso fosse necessário. Finalizando assim mais uma missãozinha com o Bentley. Logo depois disso a gente tem mais uma missãozinha com o Sly, que é simplesmente seguir o Gris para conseguir pegar a senha da fortaleza dele, sendo essa de longe a pior missãozinha do jogo inteiro. Eu consigo passar pano em muitas áreas, tipo o jogo não me ensinar os botões, mas essa missão do Gris é só você ficar andando atrás dele por muito tempo. Sly sempre teve essas missões de perseguição, de você perseguir o inimigo, desde o segundo jogo a gente já tinha que fazer isso no começo com o Dimitri, porém essas missões são divertidas. Os personagens são carismáticos, eles têm alguns diálogos engraçadinhos, e essa missão em específica do Gris é muito longa. São 10 minutos onde você só anda atrás dele. E a IA do Gris ainda é extremamente burra, então você pode ficar andando atrás dele sem preocupação nenhuma, ou você sobe um pouquinho acima do nível dele e pronto, ele já não vai te detectar nunca. Eu não sei como eles conseguiram, mas parabéns, vocês erraram tudo nessa missão. No fim, depois de 10 minutos correndo atrás do Gris, acontece que esse bosta acaba entrando na base dele e o Sly não consegue pegar a senha. Só que é aí que, felizmente, a Carmelita aparece falando que ela estava investigando o Gris há algum tempo e que ela já tá com a senha e as plantas da base dele. Ela então oferece as plantas e a senha pro Bentley poder fazer o plano, só que mesmo com o Sly tentando levar as coisas numa boa, dá pra ver que Carmelita ainda tá chateada. De volta na base, a Carmelita passa pro Bentley os planos pra eles poderem invadir a base. E lá, mesmo que ela ainda tivesse chateada com o Sly, ela sente que em algum lugar ela entende um pouco o lado dele. Porque ela entende que o Sly não mentiu pra ela porque ele queria ser do mal, e sim porque ele realmente gostava dela de alguma forma. E ela também sente que já sabia que o Sly não tinha mudado, mas ela queria mentir pra ela mesma, pra acreditar na situação. Só que depois dessa última aventura, onde ela acabou lutando do lado deles e ao lado dos ancestrais do Sly, que a Carmelita percebeu que eles nem são tão diferentes assim, já que os dois lutavam pela justiça, só que de lados opostos da lei. E tendo isso em mente, dessa vez ela acha que pode ignorar, porque agora eles têm um objetivo em comum: vencer o Le Paradox. E com isso a gente volta pra base uma última vez e tem finalmente mais um plano do Bentley, onde pra acabar com o plano do Gris, eles vão ter algumas etapas a seguir, onde graças a Carmelita, como eles já tinham as plantas da base, eles já tinham uma ideia de o que tem que fazer, com a principal ideia sendo eles acabarem com os tonéis de ovos que o Gris estava usando como tinta e deixar o Bob pra destruir o gerador que tá naquela área, fazendo assim com que a fábrica finalmente pare. E só pra garantir que o sistema não ia reiniciar, era pro Murray simplesmente acabar com todos os computadores que tinham por lá. E aí com isso feito, era simplesmente eles encontrarem o Gris e dar o fim nele de uma vez por todas. E com isso a gente então reúne toda a turma e se prepara pra invadir a base. Onde primeiro a gente vai com o Bentley pra conseguir acabar com os tanques de ovos do Gris. Eu tenho que falar que essa parte inteira dele é muito foda, sendo provavelmente a mecânica mais da hora que a gente tem com o Bentley, todo esse trechinho aqui. Mas enfim, conseguindo destruir os ovos do Gris, e agora é com o Bob destruir o gerador. Com um destaquezinho que na parte do Bob a gente consegue fazer uma mecânica nova de rodar com ele em cima de uns botões de madeira.
onde conseguindo destruir todos os botões a gente acaba com o gerador. Só que destruindo os geradores, o Murray vai dar uma mãozinha pro Bob sair dali de cima, e com isso ele acaba caindo do elevador onde ele tava e sendo levado pra outra área que ele não faz ideia de onde é. Sendo que por causa disso, o Sly é o encarregado agora de chegar até o painel pra conseguir destruir os computadores, e eles depois disso têm que encontrar onde que o Murray foi parar. Destaque insano que essa parte com o Sly, ela é muito complicada, não sei nem como que o Murray ia passar por aqui. No fim a gente consegue quebrar os computadores com o Sly, e é aí que a gente descobre aonde o Murray foi parar, sendo que ele convenientemente acabou caindo aonde é a arena de patinação no gelo do Gris. E já que ele já tava por ali mesmo, o Murray resolve que ele mesmo vai enfrentar o Gris, sendo que a gente descobre nessa hora que o Gris nada mais é do que um especialista em patinação no gelo, o que dá início assim a batalha do Gris, e que é muito legal porque a gente não joga com o Sly. Como eu já falei, eles são uma gangue, eles são uma turma, eles são unidos, e se tiver alguma hora em que o Sly não vai conseguir ser eficaz, eles vão mandar outra pessoa, mesmo que aqui tenha sido um puta acidente porque o Murray só caiu no elevador e foi parar na arena com o Gris, mas ainda assim você entendeu o ponto. E falando sobre a luta do Gris, a primeira parte dela é muito legal, com você tendo que desviar dos golpes dele. O que eu não posso falar assim da segunda fase da luta, onde ele se isola, meio um Jingle Dial de baixo orçamento, porque nessa hora que essa luta desanda de um jeito que, meu amigo, a gameplay aqui é bem tranquila, você tem que ficar dando socos em alguns blocos de gelo e esperando o Gris atacar. Porém, tem algumas horas nessa batalha onde você tem que quebrar mais de alguns blocos e o Gris começa a te atacar de uma forma que não importa o que você faça, você vai tomar o golpe dele. É sério, você que reclama da hitbox de Dark Souls 2 é porque não viu a hitbox da luta do Gris no Sly 4, porque puta merda! E é isso, parabéns Gris, você vai fazer eu subir o top pick, porque a sua batalha consegue ser ainda pior e você consegue ser mais insuportável. Pelo menos um detalhe legal é que essa luta é criativa, não tem nem como não falar. O Gris ataca de várias formas diferentes, tem até uma hora que você tem que fazer um Guitar Hero com ele, e no fim nada que uma boa e velha violência não consiga resolver o problema, já que o Murray consegue descer o cacete no Gris e fica um pouquinho mais feliz, já que da última vez ele tinha sido um pouco isolado. E até ali no momentinho meio fofinho a gente vê que geral tava assistindo a luta ali torcendo pro Murray. E até o Bob parabeniza o Murray, claro que da forma dele, que e no fim a gente vê que as coisas começaram a melhorar um pouquinho, até com a Carmelita voltando pra base do Sly e resolvendo ficar ali do lado deles. O Bentley também consegue arrumar o comunicador pra voltar a falar com o Dimitri, aonde ele avisa que o Tiffes Raccoons tá tendo interferência lá na era medieval e era pra lá que eles tinham que ir, aonde felizmente graças à coroa que o Gris usava, eles conseguem finalmente um objeto pra levar eles pra lá, mesmo que por acidente eles também já tinham interrompido mais um dos planos do Paradox, sendo que agora eles já tinham mais um destino, a Idade Média. E enfim, chegando na Idade Média, o Sly e a gangue vão atrás do Sir Galaf Cooper, o Cooper responsável pela criação da Ordem dos Coopers. Porém, chegando lá, eles perceberam que o Sir Galaf foi rebaixado a trabalhar num circo como bobo da corte. Só que pior que isso é perceber que toda a era medieval tava muito estranha, porque por algum motivo tinha várias máquinas naquele lugar que com certeza não deviam estar ali. E pra piorar, o Bentley começa a sentir muito a perca da Penélope, já que desde o desaparecimento dela, eles não têm nenhuma pista de onde ela pode estar. Mas, como eles estavam sem tempo, a melhor coisa que eles podiam fazer é ir atrás do Sir Galaf. De volta à base, a gente percebe que a Carmelita agora acompanha a gente no meio da jornada, e saindo pra fora nesse mundo, a gente percebe que ele é estranho. Eu entendo que a idade medieval não é pra ser um negócio bonito, mas, meu amigo, eu acho tão feio esse lugar. Ainda é melhor do que o mundo de gelo, não que seja muito difícil ser melhor do que aquele mundo, até porque a movimentação aqui é bem mais legal, você tem muita coisa pra se pendurar e ficar andando por aí, o que deixa o mundo mais tranquilo de andar. Mas por ser um mundinho meio escuro, eu olho pra aqui e falo, eu preferia estar em outro lugar. Enfim, indo então até a primeira missão desse mundo, o Bentley fala pra gente que a nossa roupa não vai conseguir passar despercebida aqui nesse mundo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é conseguir pegar matéria-prima pro Bentley conseguir fazer uma roupinha pro Sly. E com isso, ainda mais sendo a primeira missão do mundo, a gente explora um pouquinho aquele lugar e meio que aprende a como se movimentar. E enquanto isso, pra encontrar os itens da matéria-prima que o Bentley pediu, a gente tem que ouvir alguns guardas conversando. Eles têm um diálogozinho bem engraçadinho, vale a pena parar pra ficar ouvindo depois. Mas o mais importante é que eles sempre passam a localização de alguma parte da matéria-prima. Onde, como o Sly, a gente tem que ir até o lugar onde eles falaram, sendo que pra isso a gente tem que entrar dentro dos interiores dos lugares. É um mapa que a gente explora bem mais o interior das casas, e aí explorando toda essa área a gente consegue encontrar as matérias-primas que a gente precisa. Inclusive, até falando um pouco dos interiores dos lugares, é muito foda. Eu não sei se eles acharam que só o medieval tava chato e falaram, não, calma aí rapaziada, confia em mim, steampunk. E do nada, plau, fizeram um puta mapa bonito de explorar os interiores. Ainda acha feio por fora e tudo escuro e cagado? Sim, mas eu acho o interior muito legal. Enfim, conseguindo pegar os materiais, a gente termina a primeira missão. E de volta na base eu percebo que tem 1 milhão de upgrades que eu tinha que comprar e que eu estou com muita preguiça de procurar dinheiro. Então vai ficar assim mesmo. Indo então até a próxima missão, a gente tem que encontrar alguma forma de entrar dentro do circo, sendo que essa é a nossa oportunidade de testar nossa roupinha nova, que é a roupinha de arqueiro do Sly. Roupinha essa que tem uma das mecânicas mais legais do jogo, de você poder
poder usar uma flecha especial pra poder criar uma corda. E que eu já peço desculpa, mas é uma roupinha que é no máximo um legalzinho, principalmente porque, embora seja muito legal atirar a flecha, você tem que usar ela num spot em específico, você não pode sair à vontade tacando flecha nas coisas. O que faz dela uma roupinha bem esquecível, ela é bonitinha, mas... Enfim, por causa da roupinha nova, a gente consegue acessar o circo pra uma área que ninguém veja a gente. E lá dentro, usando as flechas do Sly, a gente tem que criar caminhos pra conseguir chegar até o Sir Galef. Onde é bom falar que essa parte aqui é muito foda, na verdade. No mundo de gelo tinha pouca coisa pra destacar, mas, meu amigo, essa área aqui é tão maneira. O lugar é bonito, o sistema de flechas é divertido, embora você mal use o traje do Sly, quando você usa é muito divertido. E enfim, depois de rodar por ali, a gente finalmente consegue chegar até o lugar onde tá o Sir Galef, onde por ser um cavaleirão da Idade Média, ele é bem orgulhoso e fala que não precisava de ajuda, mas o Sly sendo malandro acaba falando, então beleza, se quiser ficar aqui no circo pegando fogo com as coisas, tudo bem. E por isso, no fim, ele só aceita ir junto com o Sly. De volta à base, o Sir Galef então explica o que aconteceu nesses últimos dias, dizendo que nas cidades vizinhas, de repente, um grande cavaleiro negro apareceu conquistando tudo, e junto com ele também trouxe um exército mecânico que podia patrulhar 24 horas por dia. Onde, vendo a situação, o Sir Galef parte pra cima, mas acaba sendo derrotado pelo Cavaleiro Negro. E o pior é que mesmo pesquisando, o Bentley simplesmente não conseguiu encontrar nenhum relatório sobre um tal de Cavaleiro Negro, o que até deixa eles na dúvida se o Le Paradox realmente tinha vindo pra essa região do tempo. E aí, pra melhorar a situação, assim que o Sly explica pro Sir Galef que eles são parentes do futuro, o Galef simplesmente fica louco, dizendo então que eles têm que lutar pela família e honrar o nome dos Cooper, onde obviamente, como o plano era eles ficarem stealth, eles tinham agora que ficar segurando o Sir Galef pra ele não fazer nenhuma cagada. E, enfim, indo até a próxima missão, o nosso objetivo agora era tentar encontrar alguma informação sobre o Cavaleiro Negro, aonde por sorte o Sly acaba chegando justamente quando o Cavaleiro Negro estava transportando algum objeto pela cidade. Objeto esse que, vendo de mais perto, eles descobrem que é a bengala do Galef. E pelo que o Galef tinha falado, o Cavaleiro Negro não sai do castelo, então é a única oportunidade que eles têm pra conseguir recuperar a bengala dele. Com isso, a gente tem que usar o sisteminha de stealth do jogo e tentar pegar os inimigos despercebidos, aonde depois de fazer isso, a gente faz de novo aquele minigamezinho do Bentley, que até aproveitando o momento, eles gostaram tanto do minigame que eles soltaram um jogo à parte, que é só um compilado dos minigames, e que eu tô comentando aqui, porque tecnicamente isso aqui também é um jogo oficial de Sly Cooper, mesmo sendo só um monte de compilado de minigames. Foda-se, ninguém se importa com ele. Mas enfim, a gente consegue então recuperar a bengala e finalizar mais uma missão. De volta ao esconderijo, dessa vez a gente tem uma missãozinha com o Sir Galef, onde o Bentley avisa que tem alguns dirigíveis pela cidade e que só o Galef podia atacar eles usando a técnica especial dele. Sendo que essa técnica dele é um avanço que ele dá usando a bengala. Com esse avanço ele consegue alcançar algumas áreas mais altas, ele consegue quebrar algumas entradas que o Sly não conseguiria. E é só isso. Ele é um personagem bem bobinho. Pra mim é um personagem legal, ele manda umas piadinhas muito engraçadas. O Galef, você fala, ai caramba, Galef, conta outra. Mas de resto ele é o mais bobinho até então, dá pra deixar aqui no legalzinho mesmo. E enfim, usando a técnica especial do Galef, a gente então estoura os dirigíveis, e dando então uma volta na cidade, e inclusive, caralho, que lugar bonito, a gente consegue estourar todos os dirigíveis e finalizar essa missão. Logo depois disso, a gente ouve o Sir Galef falando que tinha um monstro na região, e por causa disso o Bentley manda ele dar uma investigada, já que esse monstro podia atrapalhar os planos deles. E junto com ele, a Carmelita resolve que vai ir também pra fazer cobertura, e de novo o Sly fica com ciúminho, já que ela nunca fez cobertura das missões com ele. E voltando com o Sir Galef na caverna, a gente vê que esse monstro que ele tava falando era uma puta máquina que tinha sido construído dentro da caverna, sendo que os sons do monstro que ele disse que ouviu provavelmente eram só as engrenagens e o motor da máquina funcionando. Com isso a gente usa a habilidadezinha do Galef pra conseguir escalar essa máquina, sendo que assim que a gente chega no topo a gente simplesmente vê a porra de um dragão robô de 3 cabeças adormecido, o que provava que o Galef não tava tão louco assim quando ele falou que tinha um monstro na caverna. O Galef então puto começa a atacar as coisas por ali, só que ele acaba sem querer ativando aquele dragão. Quando ele tenta atacar o dragão, ele percebe que ele tá muito ferrado porque a espada dele não faz nem cócegas no bicho. Felizmente, como a Carmelita tava de olho no Galef, ela consegue ver a situação, mas infelizmente ela não consegue impedir que o dragão simplesmente coma o Sir Galef. Aonde, pra tentar tirar o Galef de dentro do bicho, a Carmelita simplesmente puxa uma boss battle contra o dragão. E é até engraçado porque esse é o único boss que a gente acha no meio das fases durante o jogo, já que normalmente a gente tem sempre o mesmo esqueminha de fazer várias missões e enfrentar um grande boss. E aqui, por algum motivo, eles resolveram fazer uma puta batalha contra um dragão gigante de metal, aonde eu não vou reclamar, mano. A batalha é muito legal. Ainda mais porque a gente finalmente tem mais uma fasezinha com a Carmelita, não é só você ficar atirando em barcos, dessa vez tem uma batalha de verdade com ela. Enfim, com a Carmelita, o seu objetivo é atirar na boca do dragão que tá cuspindo fogo, e assim que você quebrar o mecanismo, a Carmelita consegue subir em cima do dragão, e de cima ela simplesmente mete pipoco nos olhos do dragão, conseguindo explodir a cabeça. Aonde, se você acha que é só repetir 3 vezes que você passa, haha, se fudeu. Na verdade, o dragão do nada regenera a vida inteira e você tem que fazer isso 2 vezes pra conseguir matar. Ainda vale falar que em alguns momentos o dragão começa a atacar alguns mísseis em direção da Carmelita, e é assustador o quanto essa luta é melhor que a luta do Toothpick.
Como não é um boss de verdade, não dá pra colocar na tier list, mas vale a menção aqui de que ele é muito bom. Melhor que o Greasy e o Tothpick. E só, o LGF é bom demais pra colocar no mesmo nível. Enfim, explodindo a cabeça do dragão, o Sir Galef consegue escapar pela bunda do dragão. Eu não sei porquê. E a gente então tem um momentinho do Sir Galef falando que ele fica um pouco envergonhado de ser salvo por uma mulher. Afinal de contas, Idade Média, né? Tipo, machismo. Mas a Carmelita ainda assim é legal e ela fala que vai guardar esse segredinho pro Sir Galef não ficar triste. Voltando pra base, dessa vez a gente tem mais um dos planos do Bentley, onde pra acabar com os planos do Cavaleiro Negro, a gente teria que destruir os negócios que ele montou pela cidade, com o primeiro alvo sendo a taverna, que foi transformado em uma instalação de produção de combustível pros guardas. O próximo alvo era a loja de sapatos da cidade, onde o Cavaleiro Negro estava usando para construir aqueles dirigíveis que a gente destruiu com o Galef. Por último, a padaria da cidade, que de acordo com as leituras do Bentley, estava servindo como gerador de energia. Com isso, usando o Murray, a gente vai até o bar para destruir tudo que tá lá dentro. Destruindo essa área, a gente pode jogar com o Sly, onde a gente tem que ir até a sapataria. Com destaque a um momentinho muito foda, onde você usa o traje de arco e flecha e tem que acertar o alvo com um raio laser passando pela sala. Que traduzindo aí pros burros, quer dizer que laser corta a corda, você se uma corda cai. Não é legal. E enfim, conseguindo passar dessa área, a gente faz mais um minigamezinho do Bentley pra conseguir desativar a sapataria. E a última área que a gente tem que ir é na padaria com o Galef. Tendo essa área da padaria é uma parte destacavelmente muito difícil, eu não sei porquê. Sério, você tá de boa ali, ativa uma alavanca achando que nada vai acontecer e um mar de lasers aparece onde você tem que passar pelo meio sem tomar dano. Mas enfim, o Galef então explode a padaria e consegue escapar de lá e a gente finaliza mais uma missão. De novo com o Sly, a gente acaba reencontrando com o Cavaleiro Negro, onde a gente de novo tem essa missãozinha de ficar seguindo o alvo pra ver onde ele vai, e com isso a gente consegue ver ele entrando até a loja do ferreiro, onde já que o Sly já descobriu o lugar, o Bentley resolve que ele mesmo vai investigar mais sobre o Cavaleiro Negro. E nisso, dentro da ferraria, a gente tem que destruir alguns alvos, onde inclusive o jogo mostra o botão que você tem que apertar, não é mesmo, Grogo? Quem diria que pra saber que botão eu tenho que apertar, o jogo tem que me ensinar? Que bagulho estranho. Enfim, lá dentro a gente acaba hackeando o sistema de lá também. E, inclusive essas fasezinhas de hackear com essa navinha azul do Bentley só é insuportável. Puta merda, olhando aqui eu tô lembrando do sofrimento que eu passei. Enfim, avançando por essa área, a gente consegue ouvir o Cavaleiro Negro falando que ele foi quem roubou os planos da máquina do tempo do Bentley. O que obviamente deixa o Bentley preocupado, porque se ele conseguiu invadir o laboratório, provavelmente é o Cavaleiro Negro que sequestrou a Penélope. Só que é aí que infelizmente a grande ironia do destino ataca, porque enquanto o Bentley estava preocupado com a Penélope, ele acaba investigando mais a fundo o Cavaleiro Negro e descobrindo que ele era a Penélope. E aqui é bom dizer que ninguém gosta disso. Como eu não dei tanto destaque ao terceiro jogo nesse vídeo, eu não consigo explicar muito bem sobre a Penélope, mas ela era uma personagem muito amada. E simplesmente a gente do nada ter esse plot twist de, oh meu Deus, ela é do mal. Ninguém gostou disso, mano. Geral achou paia. Ainda mais porque ela vem com um papinho dizendo que não, porque a gente podia ter ficado bilionário juntando nossas mentes, sendo que o Bentley sozinho meio que fez a máquina do tempo. E é sério, eu podia passar aqui 1000 horas explicando pra você o porquê que esse plot twist da Penélope é uma merda, mas só entenda que ninguém da comunidade gosta disso, inclusive tem inúmeras fanarts da Penélope de verdade metendo um cacete nessa aqui, porque a Penélope dos outros jogos que amava o Bentley não faria isso, cara. Geral achou paia 2. E enfim, voltando pro game, a gente tem uma ceninha toda do Bentley em depressão depois de descobrir o que aconteceu, já que a Penélope não só traiu toda a galera da gangue, como também traiu o coração do Bentley. Como ele tava muito mal, o resto da turma ia ter que enfrentar o Cavaleiro Negro sozinho, já que depois de tudo que a Penélope fez, dessa vez era pessoal. O Sly então andava pensando ainda no que eles iam fazer, já que sem o Bentley eles não tinham muito bem quem bolasse os planos. E as ideias do Sir Galef de simplesmente invadir o castelo não eram as melhores coisas do mundo. Porém, uma das ideias do Sir Galef de fazer algumas bombas talvez pudessem ser úteis, então o Sly resolve seguir esse plano, onde o Galef acaba indo pegar algumas frutas e o Sly tinha que sair pra buscar um pó especial pra conseguir fazer uma reação que explodisse. O que mesmo que momentaneamente dá uma animada no Sly e ele resolve seguir esse plano do Galef. Nisso, jogando com o Galef, a gente tem que caçar pelas frutas, e como Sly a gente tinha que seguir até o circo ver se a gente conseguia encontrar um pouco desse pó de Merlin, onde pra isso a gente tem uma competiçãozinha de arco e flecha com o Sly, que é difícil, ou talvez eu que seja noob, mas eu demorei pelo menos umas 4 tentativas pra conseguir passar, então só queria falar que é complicadíssimo aqui. E aí no fim, tendo pego o pó mágico, a gente finaliza mais uma missão, voltando assim pra base uma última vez, já que o Bentley não tava por perto, quem passa o plano pra gente é a Carmelita, onde como ela não sabe muito bem o que fazer, a ideia principal é simplesmente derrotarem a Penélope. E aproveitando dos explosivos que o Sir Galef tinha feito da última vez, o plano vai ser o mais simples possível, estourar a ponte pra conseguir invadir e todo mundo reunido entrar no castelo pra tentar acabar com a Penélope. Usando então as suas técnicas de natação, o Murray acaba indo por baixo pra acionar os explosivos.
E com a ponte derrubada, a gangue de Cooper consegue entrar. Porém, assim que a gente chega lá, o Ser Galef acaba se empolgando com a armadura e tentando atacar ela sozinho. E a Penélope então revela que tava só esperando a situação acontecer pra conseguir roubar a bengala dele. Aonde com a bengala do Galef, ela consegue entregar pra outro capanga do Paradox e jogar o Galef pra longe. Além de que ela também conseguiu trancar quase todo mundo, se não fosse a Carmelita que conseguiu empurrar o Sly no último momento. E se as coisas já estavam complicadas, a Penélope ainda simplesmente entra em uma armadura ainda maior. E o Sly sozinho agora tem uma puta batalha pra enfrentar. Onde, bizarramente, isso aqui não tá parecendo Ben 10 Protector of Earth, não? Enfim, brincadeiras à parte, isso eu tenho que falar já. A luta com a Penélope é muito legal. Pra lutar dela, o Sly tem que usar a roupinha de arco e flecha pra conseguir acertar alguns mecanismos da armadura. Onde, com isso, a gente faz um caminho de corda e consegue chegar perto daquele robozão pra conseguir destruir os pedaços dele. Comparado com as outras batalhas do game, essa aqui é até que bem fácil, mas é muito divertido. Sem brincadeira, eu acho facinho colocar aqui no iradíssimo, porque é uma puta luta legal. Sem falar que a gente tem a motivação de querer derrotar a Penélope, já que ela traiu o grupo, faz com que você lute essa batalha de maneira mais intensa. O Sly no fim acaba conseguindo derrotar o robozão da Penélope, só que no momento em que o robô tá sendo destruído, ele acaba caindo em cima do Sly, o que acaba deixando ele preso e a Penélope ainda solta, afinal de contas ela tinha mais uma armadura. E é aí que no momento em que a Penélope ia acabar com o Sly, quem aparece é a porra do Giga Shed do Bentley, que aparece usando uma antiga armadura que a Penélope tinha feito, só que agora totalmente equipada com a tecnologia dele. Só que é aí que o Bentley diz que ele só quer conversar com a Penélope, ele quer entender por que ela fez aquilo. E ela diz que fez pelo Bentley, porque ela sabia que o grande gênio do Bentley não podia ficar só junto com o Sly, ele não podia viver na sombra de outra pessoa. Ela podia ter feito isso de uma maneira um pouquinho melhor do que, olha, vou matar todos os seus amigos, Bentley. Sim, mas dá pra entender um pouquinho do plano da Penélope. Mas ela ainda assim não quer conversa e fala que tá naquela batalha pra cortar alguns laços. Iniciando assim a segunda fase da luta da Penélope, aonde usando o Bentley a gente tem que lutar contra ela. Aonde metendo golpes insanos e poderosos, o Bentley acaba conseguindo vencer a Penélope. O Bentley então aproveita pra salvar o Sly dessa situação e pede desculpas por não ter ajudado quando deveria. Aonde todo mundo entende a situação do Bentley, porque ex-mulher é complicado mesmo, cara. Então eu entendo você, meu mano Bentley. Por fim, voltando até a base, eles acabam recebendo mais uma mensagem do Dimitri, dizendo que a próxima parada que eles tinham que ir é até a antiga Arábia, já que o Salim Al-Kupar, um dos ancestrais do Sly, estava em perigo. Aonde, por sorte, a Carmelita tinha uma moeda justamente datada da época da antiga Arábia, o que já ia servir perfeitamente como combustível para a máquina do tempo. E inclusive, enquanto eles estavam viajando até a antiga Arábia, eles percebem que o Bentley tá muito mais confiante depois de tudo que aconteceu, já que ele teve que enfrentar os seus próprios demônios e conseguiu sair vitorioso. Sendo que agora todo mundo queria ter essa confiança do Bentley, já que eles tinham uma nova missão para fazer. E com isso a gangue então chega até a antiga Arábia, onde pela primeira vez parecia que eles iam ter ajuda, porque o Salim Al-Kupar era conhecido por ter a destreza de 40 ladrões. Tanto que até pelas pesquisas do Bentley eles acabaram descobrindo que justamente ele com mais alguns sócios foram os fundadores dos 40 ladrões. Só que chegando até onde deveria ser o tão famoso esconderijo dos 40 ladrões, eles percebem que a maioria já se aposentou. E além disso, assim que eles chegaram, eles perceberam que o Le Paradox já tinha aparecido antes deles. De acordo com as pesquisas do Bentley, o Salim realmente tinha desaparecido e ninguém mais sabia onde ele estava. Algumas pessoas até falavam que tinham visto ele por aí, junto com alguns remanescentes dos 40 ladrões, mas que de um tempo pra cá eles tinham simplesmente desaparecido. O que já deixa a gangue do Sly com o primeiro objetivo, encontrar o Salim. Com isso a gente ganha mais um novo esconderijo e saindo até a cidade da Arábia, mais uma vez um puta mapa bonito. Junto com o Japão feudal, eu acho que a Arábia é minha área favorita. O mapa inteiro é muito bonito, tem muitas cores pra todo lado, além de que ele tem muitos lugarzinhos de mobilidade, onde você nunca fica parado, sempre tendo alguma coisinha pra fazer. Mas enfim, indo então até a primeira missão do jogo, o Bentley fala pra gente que reza a lenda que o Salim ainda tá por aí. E pra gente encontrar ele então, ele resolveu modificar o binóculo do Sly, colocando um detector de Coopers. Até aproveitando toda a aventura que a gente fez e os Coopers que a gente encontrou, ele conseguiu fazer um detectorzinho ali que detecta o DNA Cooper. E com isso a gente sai explorando um pouco aquele mapa e procurar por objetos que o Salim tenha tido contato recentemente. Inclusive, enquanto a gente tá procurando por esses objetos, a gente acaba encontrando uma porta que claramente não faz parte dessa época. Então o Bentley pede pra gente tirar uma fotinho dela também. E aí, voltando pra caçar os objetos com o DNA do Salim, a gente acaba descobrindo onde ele tá escondido. E indo então até onde o radar tá indicando, a gente simplesmente encontra o Salim tirando um cochilão de boa. Ah, mó paz.
Como é que nós tá? Tranquilão com a vida. O Sly então bate um papo com o Salim e fala pra ele ir até a base com ele. O Salim manda o Sly tomar no meio do cu, mas depois que o Sly fala que tem uma comidinha lá pra ele ficar na vida mansa, o Salim resolve ir com ele. E é aí que o Salim explica o que tá acontecendo naquele lugar pra eles, dizendo que há algum tempo uma mulher conhecida como Miss Decibel apareceu do nada e começou simplesmente a distribuir dinheiro pelas ruas. Aonde, vendo isso, o Salim, junto com os remanescentes dos 40 ladrões, bolaram fazer um último grande assalto antes de se aposentarem. Só que no dia do grande assalto eles perceberam que a Miss Decibel tinha muita tecnologia que eles nunca tinham visto antes, sendo basicamente o Salim o único que conseguiu escapar de lá. Enquanto eles conversavam, o Bentley também aproveitou para pesquisar sobre essa Miss Decibel e descobriu que ela era uma antiga aristocrata, que durante a infância acabou sofrendo um acidente terrível e ganhando a habilidade de controlar pessoas com tons musicais hipnóticos, tendo se tornado desde então uma das maiores assaltantes do mundo. Porém, mesmo depois de explicar tudo o que estava acontecendo, o Salim, sendo o Cooper mais velho até agora, fala que não acredita completamente no Sly, o que faz com que o Sly tenha que provar de alguma forma quem é ele de verdade. E com isso, indo até a próxima missão, o Bentley tem um plano pra gente conseguir pegar a confiança do Salim. Pelo que o Bentley tinha conversado com o Salim, ele percebeu que o Salim perdeu muito da fortuna dele apostando em camelos. E por causa disso, o plano do Bentley era recuperar a antiga roupa do Salim, sendo que pra isso eles iam ter que negociar com o vendedor que tava com as roupas do Salim, que era um cara não muito confiável, já que esse cara só aceitava pagamento em joias preciosas, sendo que as únicas pedras que a gente tinha disponível eram algumas decorações das estátuas da cidade, aonde o Bentley anotou pra gente quais que eram as melhores e nossa missão era simplesmente pegar as joias. E com isso, como Sly, a gente simplesmente dá uma volta pelo mundo e acaba pegando as joias que a gente precisa. Pegando as 3 joias, a gente pode voltar pra falar com o vendedor e depois de negociar com esse homem, nem um pouco suspeito, ele entrega a roupa do Salim pro Sly. Que rapidão, eu quis fazer um negocinho aqui. Tier Supremo, foda-se! É sério, a roupa do Salim é absurdamente forte. E se você me perguntar o porquê, basicamente a roupa para o tempo e tem uma espada que dá hit kill em todos os inimigos do jogo. Que legal! É bizarro comparar isso aqui com a roupa medieval, que é só uma flecha, porque essa porra aqui é absurdamente quebrada, sério. A roupa do Salim é outro nível de forte. E a gente pode até pensar um pouquinho na lore disso, porque não é muito bem dito, mas sabendo que o Salim fazia parte dos 40 ladrões, a chance deles terem encontrado o gênio da lâmpada é muito alta. E pelo que a gente conversa com o Salim, dá pra ver que ele foi um puta ladrão. Hoje em dia ele já tá velho, mas um desejo pra um ladrão seria muito bem poder parar o tempo pra conseguir roubar. Isso não faz parte do jogo, é só uma teoriazinha minha, mas eu gosto de ficar brisando nessas ideias. Enfim, agora com a roupa do Salim, o meu jogo bugou e eu não tava sabendo onde que eu tinha que ir, porque o mapinha desapareceu, mas depois de rodar um pouquinho eu consegui encontrar um ponto onde a gente tem que usar a habilidade do Salim de parar o tempo pra conseguir invadir algumas áreas. E é entrando nessa área que a gente simplesmente encontra com o Le Paradox, que aparentemente estava tendo uma reunião de negócios com a Miss Decibel, onde, obviamente, vendo a situação, o Sly aproveita para seguir os dois para conseguir pegar mais informação. O Winston de novo tem que ficar fazendo a questzinha de seguir o inimigo e ouvir eles falando um monte de bobagem, só que uma das informações que a gente ouve eles conversando é que a Miss Decibel estava falsificando documentos pro Le Paradox, sendo que com esses documentos em mão ele poderia provar no futuro que é membro da realeza, o que faria com que o Le Paradox ficasse simplesmente intocável. E tendo em vista o quão difícil é encontrar esse maluco, imagina se ele ainda tiver a guarda real protegendo ele. E por fim, mas não menos importante, a gente também ouve a Miss Decibel falando que os entregadores estão levando a comida pros prisioneiros, sendo que esses prisioneiros são muito provavelmente os amigos do Salim. Então, conseguindo libertar eles, o Salim vem pro nosso lado. De repente, então, o Bentley acaba tendo uma ideia meio maluca pra gente conseguir saber onde os entregadores vão estar, que é justamente que a Miss Decibel e o Le Paradox não sabem que o Sly tá naquele tempo. Então, se ele disfarçar usando a roupa do Salim e tentar se passar pelos entregadores, talvez ele saiba onde os ladrões estão. Onde, inclusive, o Sly fala que a única forma de ele fazer isso é com o seu belíssimo sotaque italiano. E o Bentley fica puto com ele porque ele pode foder o plano inteiro por causa disso. No fim, por mais surpreendente que pareça, o Sly realmente consegue se passar por um entregador e conversar com a Miss Decibel e o Paradox. E com isso ele consegue o mapa da onde estão os ladrões. Aonde com isso, voltando pra base, finalmente o Salim resolve ajudar a gente. Iniciando assim a primeira missão do Salim, onde eu tenho que falar que esse boneco aqui é simplesmente muito legal. Eu confesso que eu tinha um pouquinho de preconceito com o Salim, principalmente porque nos antigos jogos ele era representado como um puta ladrão fodão e não sei o que. E quando você chega aqui nesse jogo, ele tá velho. É a versão velha do Salim, toda magra, caquética. E inicialmente eu ficava tipo, porra, mano, eu queria a versão braba dele, não isso aqui. Só que isso faz sentido, porque o Salim tá aposentado, ele já tá velho. A gente chegou em uma época do tempo onde ele não tá mais no auge dele. Tanto que, inclusive, quando a gente vai selecionar ele, ele fala, mano, pega outra pessoa, não leva eu não, tô de boa, quero ficar de boa. E sobre as habilidades do Salim, ele consegue invocar fogo ali pra matar alguns inimigos por trás. Tem simplesmente um tapete voador muito brabo. E a técnica especial dele é que ele consegue subir nos paus muito rápido. Eu não sabia
saberia outro jeito real de explicar isso. E bizarramente, depois de jogar com o Salim, ele saiu de um personagem que eu achei que ia ser uma merda completa pra um dos meus favoritos. Esse velho safado aqui é simplesmente um lindo safado gostoso. O Salim é muito divertido no jogo. Pode não ter as melhores gameplays como o Tennessee, mas o personagem em si é um show de carisma. O que é uma coisa que a gente pode levar pra vida. Se a gatinha falar que não quer ficar com você porque você não é o mais foda de todos, você pode falar que pelo menos você é um show de carisma, igual o Salim é o Kupara. Mas enfim, voltando pra fazer a missão do Salim, o Bentley passa pra ele as informações da onde estão os amigos dele. Onde o Salim primeiro tem que ir atrás do Pantera, que é o primeiro dos amigos dele. Onde conseguindo invadir a área onde o Pantera tá, o meu console tava quente no dia, PlayStation 3 é um console meio velho, dá pra entender, tá ligado? E aí, reiniciando o console, eu consigo voltar até o lugar e encontrar com o primeiro dos amigos. Lá a gente consegue ver que a Miss Decibel tá usando um dos tons hipnóticos dela pra conseguir segurar o amigo do Salim. E pra resolver isso, a gente faz mais um dos minigames do Bentley pra conseguir desligar a máquina sem perigo de machucar o amigo do Salim. E, inclusive, antes de ir pra próxima missão, é legal falar também que essa área toda aqui é uma das fases mais maneiras do jogo. Ela é exageradamente gigantesca e com um monte de detalhezinho na tela que é muito foda. De volta à base, a gente de novo tem que escolher com quem a gente vai fazer a próxima missão, onde sem dúvida nenhuma eu fui jogar com o Murray, onde na missão dele a gente vai atrás de mais um dos aliados do Salim, que é o Tigre. O Murray com o Sly acabam encontrando o Tigre até de maneira um pouco fácil, só que acontece que enquanto eles passavam, eles acabaram caindo em uma armadilha, onde com isso os dois vão parar em uma área que eles não fazem ideia da onde é, e pra piorar, a comunicação que eles tinham com o Bentley nessa área era horrorosa, então eles não conseguiam ter a ajuda dele. E essa missão é bem legal porque você joga com os dois personagens, onde com o Murray você vai criando algumas plataformas e que você tem que passar com elas depois usando o Sly. E essa missão inclusive é super maneira, tipo, ela é difícil, eu morri às vezes, bastante na verdade, e tem esse esqueminha do Sly se ajudando junto com o Murray pra poder passar da fase, é muito foda. No fim, o Murray acaba conseguindo jogar um barco no lugar onde tava o Tigre, e usando a roupinha de parar o tempo, o Sly consegue escalar esse barco e conseguir chegar nessa área. Lá de novo, o Bentley hackeia o sistema pra conseguir soltar o rato, e com isso a gente finaliza mais uma missão. Onde agora, como o Bentley, só falta um dos amigos do Salim pra gente resgatar. Porém, assim que a gente chega no lugar da missão, a gente percebe que a Miss Decibel reforçou a segurança, colocando algumas torres preparadas pra atirar no Sly assim que ele chegasse por perto. Aonde o Bentley até poderia reprogramar as torres, mas ele tem uma ideia um pouco mais rápida, que é simplesmente jogar um pouco de fumaça na região pra eles poderem passar sem ser vistos. E com isso a gente tem a missãozinha especial de ficar jogando fumaça, onde as torres que o Bentley tinham falado vão começar a atirar, e a gente precisa tentar atacar fumaça em pontos específicos pro Sly e o Salim poder passar. Aonde com toda a fumaceira eles conseguem passar despercebidos, e os dois juntos acabam chegando aonde tá o último dos ladrões, o Leão. O Bentley então hackeia o sistema de novo, e assim todos os amigos do Salim estão livres. E agora, com os amigos do Salim salvo, nossa missão era simplesmente pegar mais informações sobre a Miss Decibel. E pra isso o Bentley manda o Salim colocar um grampo na sala dela, e sendo o Salim o único que tem a habilidade de subir no pau rapidão, a gente consegue chegar facinho na sala da Miss Decibel. Nisso o Salim abre a porta pro Bentley poder entrar, e lá dentro eles precisam fazer alguma distração pra conseguir colocar o grampo na mesa da Miss Decibel, sendo que o Bentley já tinha uma boa ideia pra acabar com a Miss Decibel, que era usando o bom e velho rock and roll. Vou dar a ela uma dose de algo que ela não suporta. O bom e velho rock and roll. Mas por que ela não gosta deste bom velhinho? Pra essa missão, então, a gente tem que ir lá e colocar os alto-falantes espalhados pela sala. E conseguindo instalar todos, a gente tem que ir agora com o Bentley pra conseguir ativar eles usando os dardos. E agora, assim, com isso, o Bentley consegue lotar essa sala de rock and roll. E aproveitando o momento com a Miss Decibel, a gente finalmente consegue ir lá e colocar o grampo com o Salim. E agora, com tudo isso feito, a gente já pode voltar pra base uma última vez. Onde, dessa vez, o plano do Bentley revela que a única coisa que eles não sabem é o que tá por detrás daquela porta que a gente viu mais cedo. Sendo que, muito provavelmente, é lá onde o Paradox tá se escondendo. Porém, um grande problema é que aquela porta estava fortemente guardada por alguns guardas. E para isso, o Bentley pensou numa distração que seria usar a Carmelita como uma dançarina do ventre para conseguir atrair os guardas para fora. Que obviamente emputece a Carmelita por estar sendo usada como um objeto na missão, tanto que até o Murray se oferece para fazer a missão no lugar dela, mas por fim a Carmelita acaba aceitando, já que eles estão muito perto de pegar o Paradox. Embora realmente o Murray seja uma opção muito melhor nessa missão, não sei por que não ficaram com ele. Aonde, inclusive, sem querer falar nada, mas eu tenho quase certeza que foi o Sly que pediu pro Bentley colocar essa parte no plano, mas eu não posso falar nada não. Enfim, chegando então até a porta, a Carmelita tem que fazer a distração com os guardas, que no caso no jogo é um minigame, que não se preocupa se você ficou incomodado vendo isso aqui, porque todo mundo fica. É um pouco estranho demais essa parte, na verdade. Ainda mais porque enquanto a Carmelita tá distraindo os guardas, o Murray tenta abrir a porta e não consegue. E aí por isso a Carmelita tem que ficar lá mais um tempo enrolando os guardas, depois o Sly vai ajudar ele. A Carmelita tem que ficar de novo segurando os guardas, o Bentley vai ajudar eles. E até pro Salim sobra pra eles tentarem conseguir abrir a porta enquanto a Carmelita tá lá enrolada com os guardas. Precisava dessa cena? Não, é um pouquinho sacanagem com a Carmelita.
Eu ri muito com ela? Não consigo dizer que não. No fim, os 4 juntos finalmente conseguem abrir aquela porta, e a Carmelita até fica brava com eles, falando quantas pessoas precisam pra conseguir abrir a porra de uma porta. E antes de entrar na porta, o Salim pede pra que ele possa ficar pra trás, porque ele já tá velho, ele já tá aposentado, e ele sente que vai atrapalhar muito mais do que ajudar se ele for. Tanto que ele fala que agora ele vai ficar ali cuidando da Carmelita, e de resto ele vai deixar pra turma. O Sly então aceita e diz pro Salim descansar, e os 3 agora finalmente chegam na base do Le Paradox, aonde logo de cara a primeira coisa que a gente vê é o dirigível gigante dele que tava escondido aqui. Vendo a situação, a nossa primeira missão com o Bentley é conseguir distrair alguns guardas, aonde ele usa um carrinho de controle remoto dele pra isso, aonde sem os guardas pra atrapalhar, ele conseguia fazer o hacking dele pra conseguir liberar a segurança daquele lugar. Porém, o que eles não esperavam é que o lugar tinha um sistema de segurança reserva, tanto que assim que eles caem em uma armadilha, eles resolvem que a melhor forma de escapar ali é usando a boa e velha força bruta com o Murray, onde a gente fica jogando alguns capangas pra conseguir destruir o sistema de laser que tinha nessa área, e conseguindo quebrar todos, a gente vê que alguma coisa deu errado, porque de repente o dirigível do Paradox começa a subir, aonde lá de dentro ele revela que já venceu, já que enquanto a turma tava hackeando o sistema de segurança, a Miss Decibel, que tava do lado de fora, conseguiu capturar o Salim, além de que ele também já tinha pego o mais importante, que era a bengala, onde tendo tudo que ele precisava, o Paradox simplesmente resolve ir embora, sendo que o Bentley avisa que a gente tem que parar ele, porque com os documentos, se ele voltar pro futuro, ele vai ser basicamente intocável. Porém, pra piorar, a gente ainda não tava sozinho, porque a Miss Decibel tava junto com o Paradox, e acaba ficando pra trás e lutando contra o Sly, o que dá início assim à batalha contra a Miss Decibel, onde a gente tem que usar o traje do Salim pra conseguir passar por meio dos golpes dela, onde poderia ser um pouco fácil usando essa roupa, então ela tem mais uma fase onde você tem que partir no mano a mano pra cima dela. E eu vou dar aqui um pontinho, porque a batalha da Miss Decibel, embora não seja muito lembrada, é muito divertida de fazer. Tem vários momentos bem rápidos onde você consegue usar a roupa do Salim pra conseguir pegar uma vantagem em cima dela. A música que toca também é muito foda, e que eu não posso colocar no vídeo porque algum filho da puta botou copyright. Mas a luta em si tem bons momentos, não é frustrante igual a luta do Greasy, também não é uma bosta igual a luta do Toothpick, mas sendo claro que ela não chega ali também aos pés da luta do El Jeff, que, mano, o jogo começou com um puta pé direito, com uma das batalhas mais fodas possíveis. E os fanboys reclamem o quanto quiserem, mas pra mim essa luta aqui é iradíssima, é muito divertida de jogar. No fim, a gente acaba usando a própria Miss Decibel pra bater a cabeça em alguns equipamentos que deixam a gente vencer ela, e é aí que no meio da luta a gente vê que a arena começa a se desmanchar porque a gente tava lutando em cima do dirigível, tendo que a Miss Decibel acaba sendo arremessada lá de cima, e quando ela pede pro Paradox pra ela poder ir junto com ele pra poder recuperar peças de arte do passado, ele diz que os planos mudaram porque ela tá com uma nova convidada, mostrando que ele capturou a Carmelita. Ah, e a dublagem do Paradox ficou uma bosta nessa hora, eu achei importante mostrar porque eu elogiei bastante a dublagem algumas horas, mas é bom falar que às vezes ela fica simplesmente horrorosa. Posso dizer, ela fede mais do que eu. Traidor barato, duas caras! E obrigado a você, Cooper, por trazer essa linda flor para a minha vida. Mas enfim, com isso o Paradox acaba conseguindo sequestrar a Carmelita e volta pro futuro. E com isso a gangue tá arrasada, porque o Paradox tinha conseguido vencer ele em todas as fases do tempo. A Carmelita foi sequestrada, todas as bengalas tinham sido levadas e agora o Paradox ia pro futuro com os documentos. O próprio Dimitri mesmo avisa que eles têm que voltar urgente porque o Paradox começou a acabar com a cidade. Mas mesmo que tudo tivesse dando errado, não era hora de desistir, porque eles sabiam que eram capazes de fazer isso. Então eles voltam pra van e finalmente vão enfrentar o Paradox. Chegando então no futuro, eles percebem que toda Paris estava modificada, porque o rosto do Paradox estava exposto em todos os cantos, o que significava que o plano dele já estava em execução. Felizmente, durante a viagem, o Bentley acabou fazendo uma descoberta muito interessante, que o Paradox também vinha de uma família de ladrões, onde ele até conta pra gente que o pai do Paradox tinha a ideia de roubar o maior diamante do mundo e colocar a culpa no pai do Sly, mas o pai do Sly acabou sendo mais rápido e com isso ele consegue roubar o maior diamante do mundo, fazendo com que o pai do Paradox tenha sido preso, o que por causa disso tenha feito com que o Paradox crescesse sem noção de como fazer os crimes igual a família dele, tendo feito toda a sua linha de contatos enquanto ele ainda estava na cadeia, aonde quando ele consegue escapar, ele jura vingança à família Cooper. Vingança essa que ele tinha quase conseguido concretizar, já que agora ele era basicamente dono da cidade, o que não deixava a turma com muito tempo, afinal de contas eles tinham que resgatar a Carmelita o mais rápido possível. Aonde no velho esconderijo da gangue em Paris, o Bentley tem um plano. Chegando no futuro, eles conseguem ver o dirigível do Paradox estacionado em frente ao museu, aonde o Bentley sabia que aquele dirigível tinha uma escotilha de entrada de emergência, sendo que por ali que o Sly ia ter que entrar. Porém, lá dentro, o Sly só tinha que coletar algumas informações, porque enquanto isso, o Murray com o Bentley iam fazer uma pequena viagem para recrutar alguns aliados para essa missão. O próprio Bentley diz que esse não é o melhor plano do mundo, mas é tudo que eles têm com esse tempo.
Com isso, a gente então vê o Sly entrando pela escotilha de emergência e lá dentro vendo a Carmelita, aonde mesmo sabendo que é uma armadilha, ele não podia ignorar a Carmelita ali. E assim, indo até a Carmelita, a gente percebe que realmente era uma armadilha do Paradox, aonde agora tendo o Sly e a Carmelita, ele tinha um planinho especial para aqueles dois. O Bentley então chega na hora de ver o Sly sendo levado e a gente descobre que os aliados que ele foi buscar eram justamente os Coopers do passado, que vieram agora para poder salvar o Sly e recuperar as bengalas. Onde eu sei que isso aqui é a porra do maior clichê do mundo. E sabe o que eu digo? Foda-se, porque é muito legal ver esse grupo reunido. E com isso, nessa última missão, a nossa ideia é usar todos os Coopers e todas as habilidades únicas deles para conseguir resgatar as bengalas. Sendo que aqui todos os Coopers têm grande destaque, onde o Ryoichi consegue usar os pulos dele, o Bob usa a escalada que ele tem para conseguir alcançar áreas que os outros não conseguem, inclusive o areazinha lazarenta do Bob. O Salim sai da aposentadoria para ajudar mais uma vez, e até o loucão do Ser Galaf também tem um momentinho de destaque, sendo inclusive, como eu tinha dito mais cedo, o último Cooper, o Tennessee, já que eles sabiam que esse era o Cooper mais maneiro e resolveram guardar ele pro finalzinho do game. Essa área inteira pra mim é simplesmente fenomenal, é uma areazinha complicada, morri algumas vezes legais, mas toda a interação com os Coopers é muito maneiro, aonde, sendo bem honesto, a única parte que eu não gosto é que quando eles pegam as bengalas pros próximos Coopers, eles acabam voltando pro tempo normal, sendo que não precisava, ia ser muito mais legal se fosse 6 caras enfrentando o Paradox, ia ser bem mais tranquilo, inclusive. No fim, o Tennessee consegue arrombar a porta do lugar usando o bom e velho trabuco, e com isso a gente finalmente consegue ver o que tá acontecendo com o Sly, onde a gente vê o Paradox apresentando o Túnel do Tempo, um túnel só de ida pra qualquer época do tempo, onde o Paradox diz que vai enviar eles pro início do universo e que eles poderiam considerar esse como o caixão mais belo de todos os tempos, já que agora o corpo dos dois ia vagar pra sempre pelo universo. O Paradox então, sem pensar, já liga a máquina e no momento em que o Sly e a Carmelita iam ser enviados, uma bala acaba estourando a cápsula e eles conseguem se libertar, sendo claro que era obra do Tennessee, aonde, tendo cumprido seu papel, ele acaba voltando pro tempo dele e deixando tudo com o resto da gangue. Antes de mais nada, o Sly tenta fugir com a Carmelita, só que nesse momento o Paradox acaba sem querer ativando o túnel do tempo e prendendo um mecanismo lá dentro, com o túnel agora começando a absorver o próprio dirigível pra dentro dele, sendo que, vendo essa situação, o Sly deixa a Carmelita com o resto da gangue, já que ele é o único que poderia parar o Paradox nessa situação, tendo até um momentinho a Carmelita querendo dizer o que ela sente pro Sly, mas ele fala que ele não tem tempo e que era melhor ela ir com eles logo. Aonde assim a gente inicia a última batalha do jogo contra o Le Paradox, aonde a batalha do Paradox se baseia na gente pular atrás dele e fazer alguns Quick Time Events pra fazer um duelo. E que quando eu tava em live, muita gente falou: caramba, que luta bosta, caralho, essa é a luta final do jogo? Até comparado com a luta do LJF que a gente teve, a luta final é só um monte de Quick Time Eventzinhos aleatórios. E na hora da live eu até concordei, eu falei: é verdade, tipo, a luta tá muito simples, não sei o que, mas foi aí que eu entendi, a luta do Paradox nunca foi pra ser difícil. Com a popularização de Dark Souls, acho que a galera entende a ideia do Gwyn ser um Lorde um pouquinho mais fraco. Eu digo um pouquinho mais fraco porque eu ainda tomo um pau se for lutar contra ele. Mas a batalha do Gwyn tem essa ideia de que ele não é um Lorde tão forte quanto ele deveria ser, então a luta dele não é a mais fodona de todas. E quando a gente vem aqui no Paradox, o Paradox é um bosta. Durante o jogo inteiro, o Paradox não faz nada. São todos os capangas dele que fazem. As bengalas que ele conseguiu pegar foram capangas. Os inimigos no passado foram capangas. Ele sozinho nunca conseguiu fazer nada. E essa era a grande diferença entre ele e o Sly. O Sly se esforçou muito. Foram 3 jogos pra chegar até aqui, enquanto o Paradox só usou o dinheiro que ele tinha pra conseguir contratar capangas pra ele. Aonde, vendo com essa perspectiva, seria uma ofensa se a batalha do Paradox fosse difícil. O Sly amassa ele. Tanto que é quase impossível você perder a luta do Paradox. Não tem quase nenhuma chance. Até que mesmo se você errar o Quick Time Event, o jogo ainda deixa você tentar acertar depois. Falar que a luta tem sim os seus méritos ali, ela não é tão bosta quanto falaram. Por exemplo, na hora que eles acabam caindo no túnel do tempo e a gente tem todo o universo sendo transportado atrás deles, que é uma coisa bem maneira. Talvez não faça tanto sentido, porque depois eles só voltam pro tempo normal, sendo que o túnel do tempo era só um negócio só de ida, mas aí a gente ignora, que às vezes eles esqueceram, né? Mas enfim, depois desse momentinho a gente tem essa conversa com o Paradox, onde o Sly pergunta pra que tudo isso? Por que ele voltou no tempo e ameaçou destruir o tecido da realidade? Tudo isso só porque o pai do Sly fez com que o pai do Paradox fosse preso? E o Paradox só disse que não, é porque ele queria provar que ele era o maior ladrão de todos os tempos. E a melhor forma de fazer isso era roubando dos maiores ladrões, que eram os Coopers. E é aí que o Sly vai lá e solta o argumento, falando que o Paradox era um bosta. Porque, como eu falei, ele não tinha conseguido roubar nada, foi tudo capanga, foram outras pessoas. Ele nunca seria o maior ladrão de todos os tempos, sendo que tudo que ele fez foi contratar pessoas. O LJF, a Penelope, o Tothpick, o Gris
Daisy, a Miss Decibel, todo mundo, ele só pagou eles com promessas. E pra provar isso, a batalha dele é ridícula, porque o Paradox nunca teve chance contra o Sly. E é por isso que a gente consegue vencer ele com tanta facilidade. Ele não era pra ser um último boss, ele só acabou de ter dinheiro pra ser o último inimigo do jogo. O Sly no fim acaba derrotando o Paradox sem nenhum problema, e no momento em que o Paradox ia cair, o Sly acaba oferecendo ajuda, porque ele não era do mal. Ele desde o início era um ladrão mestre, ele sempre roubou de quem roubava primeiro. O Sly então ajuda o Paradox a não morrer, que acaba traindo o Sly, roubando o paraquedas dele e deixando o Sly pra morrer em cima do dirigível. Onde o jogo já mostra que o Paradox é um bosta mesmo, porque ele acaba sendo atropelado por um avião enquanto ele tá indo embora. Inclusive a luta do Paradox é meio bunda mesmo, eu dei todo um contextinho ali, mas não deixa de ser uma luta meio bunda. Mas de volta ao jogo, depois disso a gente tem um time skip, mostrando que tanto o Bentley quanto o Murray não sabem o paradeiro do Sly. Eles até chegaram a encontrar o Paradox, que foi levado pra prisão imediatamente pra não ter chance de revidar, mas desde que eles tinham resolvido o problema, o Sly tinha simplesmente desaparecido. E aquilo obviamente deixou todo mundo abalado, já que provavelmente depois daquele dia ele tinha se perdido no tempo por causa do dirigível. Eles até tentaram não pensar muito sobre isso, mas meio que era inevitável pensar que o Sly tava perdido em algum lugar. Sendo que a gente até vê que a Carmelita foi a mais afetada com toda a situação, porque ela começou uma investigação sozinha pra tentar encontrar o Sly, onde mais uma vez eles não tinham nenhuma esperança de encontrar ele depois de tudo que aconteceu. E mesmo com a máquina do tempo do Bentley, eles tinham que saber quando o Sly tava, senão ia ser basicamente viajar às cegas sem destino. Mas no fim, eles sabem que o Sly deve estar bem, já que essa não é a primeira vez que ele desaparece, e eles com certeza não vão desistir até conseguir recuperar o Sly. Aonde com essa cena, a gente finaliza o jogo. E eu sei que você pode estar falando, caralho, do nada o Sly se perde e foda-se, a gente não sabe do paradeiro dele. E meio que sim, o jogo termina em aberto, sem a gente sabendo onde tá o Sly. Seria isso que eu diria pra você, mas não, a gente felizmente tem um gostinho da onde o Sly tá. Eu não cheguei a comentar isso, mas esse jogo tem bastante coletáveis. E se eu tentasse mostrar todos aqui na review, ela teria 9 horas de duração. E é por causa dos coletáveis que a gente consegue saber o que acontece com o Sly, já que pegando 100% do jogo, a gente desbloqueia uma ceninha extra, vendo que depois de tudo que aconteceu, o Sly acaba acordando no meio de um deserto. E quando ele começa a encarar o horizonte, ele percebe que tá no Antigo Egito. O que é bom explicar pra você que não seja nerd, mas o criador do Tifa's Raccoons, a coisa mais importante do jogo inteiro, foi o Sly Tankaman, que justamente veio do Antigo Egito, ou seja, agora o Sly ia poder conhecer ele. Porém, isso infelizmente não aconteceu, porque desde então a gente não teve mais nenhum Sly Cooper. Sendo que esse jogo aqui saiu há 11 anos, e desde então nenhuma novidade, nenhum novo jogo, nenhum anúncio, nenhum trailer, nenhuma DLC, nada. A Sucker Punch, que é a produtora original de Sly Cooper, hoje em dia tá lá fazendo o Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei. E a desenvolvedora desse quarto jogo, que foi a Sansaro Games, também não tem nenhuma novidade. Os fãs de Sly Cooper basicamente estão à mercê, sem nenhuma novidade pra postar. E alguém até pode se perguntar, porra, por que você fez essa review gigante enorme pra um jogo que não tem continuação, que só acaba do nada? E a resposta é, porque eu amo essa porra desse jogo. Eu posso vir aqui depois de tudo e falar, o Sly Cooper 4 é o que a galera menos gosta. Eu tenho um carinho especial com esse jogo, mas eu tenho pontos a reclamar, eu tenho coisa a falar mal dele, e mesmo assim, esse jogo ainda assim é um nota 8 pra mim, é um jogo muito divertido. Onde se você gostou desse jogo, por favor, vai atrás dos outros. O segundo game também é maravilhoso. Para as minhas pesquisas aqui, eu tô muito afim de jogar o 3 alguma hora, vou esperar bastante, porque review de Sly eu percebi que demora, é muita coisa. E se você tivesse interessado por esse universo, vai atrás. Eu vou estar aqui esperando até a gente ter um quinto Sly Cooper, que honestamente eu acho que não vai acontecer, mas enquanto houver 1% de chance, eu vou ter 99% de fé. Essa franquia é muito especial pra mim, tanto que quando eu decidi fazer um vídeo pra ela, eu nem esperava que ela fosse ficar tão grande, mas eu tinha muita coisa a falar, e eu tô até um pouco inseguro postando esse vídeo, eu não sei se ele vai ir bem, eu já me atrasei um dia postando, e inclusive faltam 3 horas pra esse vídeo sair ao ar. Porém, eu acabei vendo uma frase que diz que esses vídeos, eventos e grandes estreias, e pessoas contando sobre seus jogos favoritos, só é tão especial quanto o carinho que a pessoa tem pelaquela franquia. E eu tenho muito amor a Sly Cooper. Em algum momento, quando eu não tiver que fazer os vídeos semanais aqui do canal, quando eu tiver tempo pra produzir, eu quero fazer um vídeo à altura desse jogo. Eu quero ter tempo pra poder estudar ainda mais e colocar mais coisa. Eu nem abordei os quadrinhos, não que precise, eles são bem bobinhos, mas também tem aí pra quem quiser se interessar e gostar da série, poder ir atrás. E não, o Sly Cooper não é furry, para de comentar isso em todas as minhas lives. E enfim, por mais é isso, eu não vou segurar você mais aqui. Só se você tiver chegado até aqui, por favor, não esquece o like,
like, se inscreve aí no canal, compartilha com algum amigo seu e o hypar também, né? Mano, eu não sei se esse vídeo vai ir muito longe, então hoje eu queria especialmente pedir o seu hypar. Vou lembrar também no comecinho do vídeo, porque vai ajudar muito mesmo. Caso esse vídeo tome uma desmonetização safada, se você quiser aí pegar um cursinho do Noni pra me ajudar, você vai aprender a fazer jogos irados e tudo mais. E também tem o canalzinho de live, onde a gente gravou toda essa gameplay aqui ao vivo, em live. Se você quiser tiver um pouquinho mais das minhas opiniões, eu falei lá no canal de live, foram quase 15 horas zerando o jogo, então tem muito material a mais aí. Eu definitivamente amei fazer esse vídeo aqui, tá gigantesco, mas eu acho que eu falei tudo o que eu precisava. E enfim, é isso. Aí na tela vai estar aparecendo os membros do canal. Então um salve especial pros membros do canal: Tio Caribou, 64, Jonas, Rude YT, Nathan Santos, Infame, Nijimura, Mzenhor, Melo, Ojade, Ratim, Mackenzie, Shai Bart, Charmander Autista, Nego Walt, Pablizak, Eratir, Michael, Gustavão, Irnormal, Renzi22 Diório, THBer, Carol Lilion, Matheus Paiva, Joey Vieira, João Fracoli, Reife Santos, Adamastor Oficial, Polaco, Danix, War, Lug KK, Kirinou, Tel Salazar e sei lá moleque. E um salve especial aos membros insanos do canal: Shabab SV, Heitor Cagado, Dark Astolfo, Senhor Link, Sala do Tiger, Rutra e Fixal. Muito obrigado por terem mais dinheiro do que bom senso. De brinde, eu vou estar deixando aí na tela os membros do canal de live, os nossos queridíssimos subs. E avisar pra quem perdeu que no canal de live a gente fez um eventinho no meu aniversário. Inclusive meu aniversário aí foi dia 12, dá parabéns aí. E me dá dinheiro, que dá um super, assim, ó, super, aquilo, valeu demais, assim, de 100 mil reais, eu tô aceitando. Mas a gente fez um eventinho especial onde todos os donates ali viravam subs, menos alguns ali que dava pra comprar alguma coisinha. E falaram, isso aí pra ficar pra mim mesmo. Mas é isso, muito obrigado pela sua paciência de ter visto isso aqui. E honestamente, eu não vou nem pedir pra você compartilhar com algum canal de react, porque esse vídeo tá longo, eu nem sei se ele tá tão bom assim, mas é algo que saiu, assim, do meu peito, eu queria falar um pouco mais sobre isso. Por mais é isso, nos vemos aí semana que vem, tomara que com uma review um pouquinho mais tranquila.